Olá, bem-vindos à quarta parte do livro Lendário. Capítulo 19. As experiências religiosas de Tela em Trisda podiam estar limitadas a orações desesperadas e em passar cartas às escondidas por entre o pequeno confessionário do padre, mas quando entrou na igreja de Lenda, ela percebeu rapidamente que aquele não era um lugar comum de adoração. Bem-vinda! Uma garota com a pele da cor do crepúsculo, com uma cartola delicada, saudou Tela com uma reverência feita de olhos estreitados e babados vermelhos. Muitos babados vermelhos. Tela sabia que Lenda gostava de vermelho, mas essa garota parecia estar desesperada. Babados vermelhos rodeavam seu vestido platinado como uma faixa ao redor de uma bengala de açúcar. Parabéns por encontrar a nossa porta, mas agora você deve decidir cuidadosamente se deseja entrar na igreja. A garota agitou um braço ornado por babados e vários candelabros de latão faiscaram até ganharem vida, iluminando mais de uma dezena de escadarias, cobertas em grossos carpetes da cor de rubi. Elas serpenteavam em todas as direções, subindo, descendo, de um lado para o outro, como vasos sanguíneos rebeldes antes de desaparecerem no negrume que havia além. Algumas escadarias pareciam estar mais desgastadas do que as outras, mas todas brilhavam com a mesma luz fosca de carvalho, indicando um brilho que havia muito tempo viera perdendo viço. Apenas uma destas vai levá-la aonde você quer ir, disse a garota. E onde as outras vão me levar? O sorriso carmim da garota gotejava nos canos. Isso é um mistério ao qual você deve se arriscar se deseja se juntar à nossa congregação e servir ao grande Lenda. Tela não desejava se juntar a nada. Definitivamente não tinha planos de servir Lenda e realmente não estava com a menor vontade de subir ou descer escadas, mas ouvira dizer que encontrar a igreja era um ato parecido com um jogo. Tela examinou as escadas de rubi novamente. Cada uma tinha uma personalidade diferente, como as espirais brincalhonas e contornadas por ouro à sua direita. Havia também a escadaria aventureira, e toda trabalhada com entalhes que se estendiam diretamente em frente, como se fosse a ponte para uma terra de fantasia. A escadaria frágil à sua esquerda não parecia muito confiável, assim como a escada em espiral de ferro fundido e sem um corrimão pela qual ela não estava disposta a tentar subir. Finalmente, os olhos de Tela pousaram numa saborosa escada de mármore negro, polida até brilhar como um espelho e coberta por um tapete vermelho granada escuro e intocado. Esta parecia descer, em vez de subir. Tela tentou divisar para onde os olhos da outra garota apontavam, curiosa em relação ao caminho que poderia escolher, mas seu olhar continuava fixo em Tela. Decidiu? Os olhos de Tela retornaram à luxuosa escadaria de mármore com carpete intocado da cor de granada. A expressão da garota não mudou, mas Tela podia jurar que seus ombros enrijeceram. Não queria que Tela pisasse naqueles degraus, e ela teve a sensação de que aquilo não se devia ao fato de que a garota temesse por sua segurança. Tem certeza que não prefere escolher outra? Perguntou a garota. Acho que vou gostar do que vou encontrar no fim desta. A garota riu, mas soou forçado conforme Tela se dirigiu rumo à escadaria imaculada de mármore negro e pisou no primeiro degrau que descia. A escadaria de mármore não lhe dava a mesma sensação de Lenda, mas Tela sentiu que ela estava tentando. A cada lance, o ar ficava mais frio. As velas nas paredes se apagavam, enquanto misteriosas manchas negras salpicavam o carpete outrora imaculado e o corrimão liso, imitando gotas de sangue ressecado. Mas Tela já havia visto uma quantidade suficiente de respingos de sangue verdadeiro para saber qual era a sensação que aquilo lhe causava e a cor que assumia quando secava. Não era sangue o que estava ali, e sim uma ilusão. Apenas por precaução, Tela pegou as luvas com navalhas nos dedos que Dante lhe dera. Tinham o cheiro dele, a fragrância de tinta e segredos, mas, diferentemente de Dante, eram frias ao toque, como sentiu quando as calçou, gostando do peso gentil das lâminas escondidas nas pontas dos dedos. Depois de mais alguns degraus, ela furtou uma vela que estava em um dos castiçais na parede. Atrás do castiçal, viu alguns furos na parede para que pequenas lufadas de vento seco pudessem fazer as chamas se agitarem. Pelo menos, eles eram inteligentes aqui. Mas Tela se arrependeu de usar um vestido tão pesado conforme os degraus foram ficando mais íngremes. Os buracos para o vento nas paredes desapareceram a seguir, cobertos por retratos com molduras grossas, todos retratando homens jovens de cartola.
No início ela ficou em dúvida se aqueles seriam membros da igreja, mas todos os rostos eram bonitos demais e um pouco malvados demais. Lenda. Não eram retratos reais dele. Ninguém sabia ao certo qual era sua aparência, mas claramente os membros da igreja haviam tentado retratá-lo. Tela viu cores de pele que iam desde o branco translúcido até tons escuros de marrom. Alguns rostos eram estreitos e afiados como insultos, outros eram quase como querubins em suas curvas ou serafins com as suas linhas cinzeladas. Alguns rostos representavam cicatrizes, alguns sorriam e outros a encaravam com um olhar agressivo. O coração de Tela parou completamente quando ela avistou um rosto estreito que a fez lembrar-se de Jax, com os olhos prata-azulados e cabelos dourados. O último retrato piscava um dos olhos, como se tudo aquilo fosse uma grande piada. Talvez fosse. Talvez Lenda estivesse brincando com ela novamente, e as escadas continuavam a descer eternamente, sem jamais chegar ao fim. As pernas letárgicas de Tela se transformaram em líquido quando ela pensou naquilo. Talvez não houvesse qualquer maneira de encontrar verdadeiramente Lenda, e a igreja representasse uma busca infinita por um homem que era inencontrável. Ou talvez Tela estivesse simplesmente sendo exageradamente dramática. Uma luz mais forte iluminava a escadaria abaixo, deixando claro que havia um final à vista. Tela enfiou sua tocha em um candelabro vazio e acelerou o passo. Alguns degraus mais tarde, notas agudas de músicas soaram, um violino esganiçado, um símbolo e um banjo. Tela não diria que a música era bonita, mas tinha a mistura exata de estranheza e atração, combinando com a taverna que encontrou ao pé da escada. Esperava ver mais vermelho, mas em vez disso, tudo era verde, brilhando como magia madura. Tela não sentiu mais o cansaço conforme inalava aquele lugar, como se o ar fosse tão intoxicante quanto as bebidas que a taverna servia. Lampiões verde escuros a querosene iluminavam mesas de vidro de um verde menta pálido, enquanto sofás de veludo verdes acomodavam pessoas sugando cubos luminosos de açúcar verde, ou bebericando frascos de algum líquido com uma cor de limão vívida. Mesmo o chão estava coberto por pequenos ladrilhos de esmeralda que faziam Tela se lembrar de caudas de sereias. Isso não era nem um pouco parecido com as tavernas que havia em Trisda, que só existiam em tons apagados e cheiravam a sonhos rabiscados e rum barato. Não era também como os pubs do Caraval, mas ainda assim era uma tentativa interessante. Com a sua música peculiar e com as bebidas verdes e fosforescentes, o lugar chegava às raias do surreal e fazia Tela imaginar que ele poderia ser um arcano retratado nos baralhos do destino, Taverna Esmeralda, ela a chamaria, onde respostas às perguntas perigosas podiam ser encontradas. Havia a carta vazia no baralho, e Tela poderia até mesmo imaginar que esse salão fosse, talvez, o arcano não retratado. Mas mesmo com todas as centelhas, quando Tela olhou mais de perto, imaginou que tudo se parecia mais com glitter do que com pó de estrelas. Parecia até mesmo que os degraus que vira quando entrou ali pela primeira vez não fossem tão perigosos quanto a garota cheia de babados queria que Tela pensasse, mas meramente um teste, como Tela fora advertida. Entre as mesas, o balcão do bar e os balconetes flutuantes, a jovem avistou os últimos degraus das outras escadarias. Todas elas conduziam ao mesmo lugar. Como o Caraval, parecia que essa igreja era cheia de ilusões, e claramente seus membros gostavam muito delas. Os clientes da taverna pareciam ter viajado até ali dos mais diversos lugares. Conforme foi avançando, os ouvidos de Tela perceberam toques de linguagens diferentes, enquanto seus olhos viam tons de pele que iam desde o pálido até o escuro. As escolhas relacionadas à moda também eram variadas, mas quase todos tinham uma coisa em comum: cartolas. Tela não fazia ideia se as pessoas as usavam porque veneravam Lenda ou porque queriam ser Lenda, mas quase todas que estavam naquele bar tinham uma. Algumas cartolas eram altas e robustas, algumas eram retas, outras eram curvas ou propositalmente envergadas, algumas tinham penas, véus ou outras peças e adornos irreverentes. Tela avistou até mesmo uma cartola com chifres saindo pelas laterais, e uma moça tinha duas cartolas cor-de-rosa em miniaturas que saltavam da cabeça como se fossem orelhas. Talvez essa fosse a verdadeira razão pela qual Dante fugira em vez de segui-la. Talvez sentisse inveja de todas as pessoas que adoravam Lenda de forma tão explícita. Não que Tela devesse estar pensando em Dante ou imaginando o que ele diria se estivesse ali com ela. Tela olhou para além de toda aquela folia,
procurando um lugar onde uma pista pudesse estar escondida, até que seus olhos pousaram em uma fila de pessoas. Estavam enfileiradas diante de um par de cortinas de veludo negro contornadas por borlas douradas cafonas. Mais uma vez, aquilo era um pouco espalhafatoso demais, um pouco ostensivo demais para lhe dar a sensação de que fosse verdadeiramente lenda. Era mais parecido com a maneira como as pessoas o percebiam, uma imagem que, conforme ela acreditava, ele estava feliz em perpetuar. No último carnaval, Caspar, o ator que fizera o papel de lenda, atuou de maneira estonteantemente exagerada, mas Tela não imaginava que o verdadeiro Lenda fosse assim. Embora Tela não tivesse descoberto a verdadeira identidade de Lenda, havia recebido cartas que ele enviara. As mensagens vinham sem nenhum adorno. Uma delas fora formada apenas por uma sentença, e ainda assim ela sentiu sua magia pulsar através daquelas palavras simples. Por mais atraente que fosse a igreja de Lenda, Tela imaginava que a instituição compreendia a lenda de maneira totalmente errada. O carnaval podia ser extremo em todo o seu esplendor, mas ela não achava que ele fosse. Ainda assim, percebeu que estava se aproximando das cortinas borladas. A fila à sua frente zunia com sussurros animados, muitas mãos segurando firmemente lenços ao redor dos pescoços, beliscando bochechas para lhe fazer corar e endireitando cartolas. Mesmo assim, diferentemente do restante da taverna, parecia que nem todo mundo usava uma cartola, dando a Tela a impressão de que essas pessoas não eram membros da igreja, e sim jogadores em busca da próxima pista. Tela chegou perto das primeiras pessoas da fila, pois não queria esperar no fim, e pensava que não seria inteligente furar a fila sem esperar. Com licença, pediu ela a uma garota que usava um adorno emplumado nos cabelos e um véu de gaze carmim sobre os olhos. O que toda essa gente está esperando para ver atrás da cortina? Se você não sabe, talvez não devesse estar aqui. Ah, não ligue para ela, disse o garoto esguio que estava ao seu lado, vestido de uma maneira um pouco mais casual do que o restante, com uma camisa sem gola e calças cinzentas folgadas presas por um par de suspensórios vermelho cereja. Minha irmã se esquece que estamos só jogando e acaba ficando um pouco competitiva demais. Está tudo bem, disse Tela. A minha irmã Scarlett acha que eu faço o mesmo. Os olhos do garoto esguio se arregalaram, e Tela jurou que a garota com o adorno e o véu inalou o ar com força. Você disse Scarlett? A mesma Scarlett que venceu o último jogo? Oh, minha irmã e eu não jogamos o último jogo, disse Tela, mas fez a voz estremecer o suficiente para instilar um fragmento de dúvida. Era um risco para sua verdadeira identidade. Mas o caraval não era vencido por quem jogava na defensiva, e parecia já estar funcionando. O garoto esguio deu um passo atrás, olhando de maneira mais protetora para a Tela conforme abria espaço para que ela se juntasse a eles na fila. Eu sou Fernando. Essa é minha irmã Patrícia. E esse aqui é o nosso amigo Caspar. Tela tentou esconder a surpresa quando um ator familiar fez menção de tomar sua mão. É um prazer conhecê-la. Caspar tratou ela de uma maneira parecida com a de Júlia, como se seus caminhos jamais houvessem se cruzado antes. Não foi tão enervante quanto a atuação perturbadora de Júlia, mas ainda assim serviu para desequilibrar Tela, fazendo-a sentir que Caspar talvez fosse, afinal de contas, um estranho. Caspar fingira ser seu noivo e também lenda na última edição do jogo, mas agora ele usava um sotaque musical que Tela nunca ouvira em sua boca. Também havia deixado de lado as roupas elegantes que envergara durante o último carnaval, preferindo um conjunto mais despojado, parecido com o traje de Fernando. Foi Caspar que nos contou que o homem que fundou essa igreja está do outro lado da cortina, disse Fernando. O homem também é um expert nos arcanos, completou Caspar suavemente. Ele tem informações sobre o objeto que precisamos encontrar, aquele que é capaz de destruí-los, emendou Fernando. Patrícia revirou os olhos com estardalhaço. Vocês vivem esquecendo que isso é somente um jogo. O objeto é apenas um objeto simbólico que é necessário para vencer. Lenda não quer destruir os arcanos de verdade. Eles já foram banidos. Quando você fala assim, parece um idiota. As faces de Fernando coraram. Tela concordou com a avaliação de Patrícia, mas não gostou de como ela parecia estar fazendo questão de constranger o irmão. À frente deles, um casal saiu atrás das cortinas de veludo. Fernando e a sua irmã eram os próximos, mas toda a jovialidade de Fernando parecia ter se esvaído. Estava agora olhando para os azulejos verdes no chão, enquanto Patrícia erguia os olhos para Caspar em busca de aprovação, como se acabasse de dizer algo muito inteligente.
Como que para respaldar seu crédito, Caspar não a encorajou. Mas Tela decidiu levar as coisas um passo adiante. Irmãos deviam apoiar uns aos outros, não passar o tempo se atacando. Acho que você está errada. Ela direcionou cada palavra para Patrícia, falando rapidamente de modo que a garota não a pudesse interromper com algum suspiro ou revirar de olhos. Lenda nunca executou 2 edições do Caraval tão próximas uma da outra. Especialistas no jogo estão dizendo que isso aconteceu porque esse é real. Se prestar atenção, vai sentir. A magia no ar não é meramente a de Lenda, são os arcanos tentando voltar. Mas a única maneira como podem fazer isso é tomando o poder de Lenda. As sobrancelhas de Caspar se ergueram em surpresa, e seus olhos crivaram Tela com um olhar que a fez sentir como se houvesse acabado de revelar um segredo sobre o qual nem devia saber. Onde você ouviu isso? Ouvi uma história similar, disse Fernando voltando à conversa. Mas soube que se Lenda conseguir destruir os arcanos, ele não vai somente manter o seu poder, vai tomar os poderes de todos eles também. Dante não havia mencionado essa parte. Não que Tela tivesse decidido acreditar em sua história, mas era difícil ignorar a palidez que parecia ter tomado conta do rosto de Caspar. E se os poderes dos arcanos tiverem algo a ver com o misterioso prêmio final? Interveio Patrícia, falando com o tipo de autoconfiança que tornava impossível dizer se a pressão do grupo a fizera mudar de ideia ou se não queria ser deixada de fora da conversa. Talvez Lenda dê ao vencedor um dos poderes dos arcanos. Acho que eu ficaria com o poder da rainha morta-viva. Ela nunca envelhece. Nenhum dos arcanos envelhece, disseram Tela, Caspar e Fernando em uníssono. Agora foi a vez de Patrícia corar. Vocês não me deixaram terminar. Vá em frente então, disse Caspar. Mas, aparentemente, Patrícia não sabia que o verdadeiro poder da rainha morta-viva era a capacidade de controlar qualquer um que fosse tolo o bastante para lhe oferecer seus serviços. Patrícia ficou em silêncio, até que Caspar olhou para Fernando. Ele olhou para o outro rapaz com um sorriso tão quente que Tela até imaginou que haveria somente imaginado ter visto a pele de Caspar empalidecer. E você? Perguntou Caspar. Qual poder de qual arcano você iria querer? Fernando brincou com os suspensórios enquanto pensava na questão. Provavelmente eu escolheria o da morte donzela. Tela enrijeceu. Patrícia olhou boquiaberta para o irmão. Você iria querer matar pessoas? A morte donzela não mata ninguém, disse Fernando. Ela é um dos arcanos bons. Ela sente quando uma tragédia está prestes a acontecer e avisa as pessoas. Eu gostaria de poder fazer isso. Se pelo menos Fernando tivesse razão nisso, na experiência de Tela, a morte donzela selou seu destino em vez de alertá-la. Embora talvez as coisas fossem diferentes se Tela soubesse realmente o que a morte donzela significava quando a sacou pela primeira vez do baralho do destino da sua mãe. Talvez assim ela pudesse ter feito algo para impedir a mãe de partir. Caspar se virou para Tela. E você? Que poder desejaria? Tela podia ser fascinada pelos arcanos, mas não tinha certeza de que queria algum dos seus dons terríveis. Nem todos os arcanos eram maus. A Senhora da Sorte trazia às pessoas fama e boa fortuna, mas considerando a natureza caprichosa da sorte, mesmo esses presentes podiam azedar. E embora o oráculo desse à Tela vislumbres úteis sobre o futuro, também lhe trazia aflição pós-aflição. A assassina era capaz de se mover pelo espaço e pelo tempo, mas por mais tentador que fosse esse poder, Tela também imaginava que ele poderia trazer flocos de loucura. Seria ainda pior ter os poderes de todos os arcanos. Ela compreendia por que alguém como Lenda poderia querê-los. Com tanta magia, ele poderia governar o mundo. Mas Tela duvidava que Lenda ou o mundo ficariam numa situação melhor se isso acontecesse. As cortinas diante deles se abriram outra vez, poupando Tela de responder à pergunta conforme Fernando e Patrícia foram chamados para o interior. Tela virou-se para olhar para Caspar, mas ele já havia escapulido, provavelmente em busca de outra dupla com quem pudesse brincar. Provavelmente era melhor assim. A reação de Caspar à história de Tela a fizera questionar coisas que era melhor não questionar. Tela não sabia o que encontraria do outro lado da cortina negra de veludo, mas, se envolvesse a próxima pista, imaginou que aquilo mexeria ainda mais com a sua cabeça. Melhor se preparar para o que estava por vir antes de entrar. Não havia nenhum relógio nas paredes da taverna, somente espelhos, lampiões, garrafas e mais tentativas de retratar Lenda. Assim, Tela não sabia por quanto tempo esperou, apenas que tempo demais parecia ter passado antes que a cortina finalmente se abrisse novamente e uma voz familiar a chamasse para dentro.
Capítulo 20. Tela teve a sensação de que havia entrado em um frasco de veneno. Assim como o restante da taverna, tudo que havia do outro lado da cortina bordeada era verde, desde os pisos com azulejos de vidro verde até as longas paredes espelhadas e o trio de poltronas em forma de concha, verdes como o ódio desabrochado, a inveja crua e os olhos esmeralda de Armando. Tela respirou fundo quando o viu. Embora ele nunca tivesse sido verdadeiramente o noivo da irmã, ela sempre pensaria em Armando como o vilão que ele interpretara no último jogo. Essa noite, os olhos verdes e profundos de Armando estavam contornados de preto, o que os fazia parecer como pedras preciosas recém-incrustadas. Seu fraque elegante era da cor de marfim, com exceção do lenço carmim atado ao redor da garganta e da cartola preta em sua cabeça. A cartola estava encaixada num ângulo que tinha uma faixa de cetim vermelho ao redor. Algumas coisas naquela peça fazia Tela imaginar que não seria somente um tributo à lenda, mas também um adereço para fazer os jogadores se perguntarem se Armando poderia ser o verdadeiro mestre do jogo. Tela sentou-se elegantemente na poltrona vazia diante dele, como se a imagem do traje imaculadamente branco de Armando não a fizesse querer apertar os botões pérolas em suas luvas e rasgar as roupas dele até deixá-las em retalhos. Mas se o fizesse, ele não lhe daria a próxima pista, e se qualquer pessoa naquela igreja estranha a possuísse, ela imaginou que seria o diabo que estava logo à sua frente. A boca de Armando sorriu, mas a expressão não lhe tocou os olhos, como se fosse simplesmente mais uma parte da sua fantasia. Diferentemente da maioria dos atores de lenda, Armando não fez nenhuma tentativa de dizer algo encantador. Aquilo tornava fácil detestá-lo, fácil acreditar que ele não estava interpretando o personagem, que ele era o personagem que interpretava. Como está sua irmã? Tela ficou irritada. Já lhe disse, nem ouse tocar no nome dela. E se eu o fizer? Você vai enfiar suas garras na minha bochecha e arranhar a minha cara? O olhar de Armando baixou para as luvas que ela usava. Se sente que precisa se vingar, vá em frente. Mas ainda acho que fiz um favor para sua irmã. Ninguém quer ser a única pessoa que não conhece um segredo, e ela ficaria numa situação muito pior se tivesse descoberto a verdade depois dessa semana. Você podia ser menos desagradável em relação a isso. Se acredita nisso, você ainda não sabe como esse jogo funciona. Todos os atores de lenda recebem um personagem para interpretar, uma pessoa que cada um deve se tornar durante o jogo, e é isso que realmente faz o Caraval avançar. Portanto, sim, senhorita Dragna, eu tinha de ser desagradável naquele papel. Os olhos de Armando foram ficando mais duros e incisivos a cada palavra, como se cada uma delas o tornasse ainda mais vinalesco. Se Tela pudesse, apostaria que ele adorava aquele papel. Interpretara um monstro no último jogo também. E como não se desculpou, Tela imaginava que ele havia gostado de fazer aquilo também. Seria esse o motivo pelo qual ele sempre interpretava personagens como aquele, ou haveria outras razões? Quando Tela considerava aquela questão, ouviu a voz de sua avó Ana, repetindo uma parte da história que lhe contara muitas vezes. A bruxa também avisou que todo desejo tem um preço, e quanto mais ele se apresentasse, mais se transformaria nos papéis que desempenhava. Se interpretasse o vilão, Lenda se tornaria um na vida real. Tela sempre se lembrava de que sua avó dizia que Lenda gostava de interpretar o vilão e que por isso se transformara em um. Mas essa não era a verdade exata. Lenda se transformava nos personagens que desempenhava, o que significava que somente se tornaria um vilão se assumisse um papel de um, como Armando fizera. Tela não havia considerado aquilo antes. Odiava Armando por todo o sofrimento que ele causara a Scarlett. Sentia que imaginá-lo como Lenda era como lhe fazer um elogio, e não queria dar nada a Armando a menos que isso lhe causasse uma quantidade significativa de dor. Até mesmo você tem um papel nessa apresentação. Armando pegou um baralho do destino que estava no centro da mesa e começou a embaralhá-lo. Você pode pensar que o seu não tem um roteiro definido, mas posso lhe dizer que no instante em que você pisou aqui dentro, você pensou em me machucar. E provavelmente ainda está pensando nisso. Lenda a está manipulando, guiando-a a um caminho que até a única escolha que reste seja aquela que ele quer que você faça. E por que faria isso? Perguntou Tela. Responda a essa pergunta e você realmente terá vencido o jogo. Armando colocou o baralho do destino no centro da mesa e fez um sinal para que Telo cortasse. As cartas eram douradas com espirais prateadas e muito mais grossas do que o habitual, como se fossem feitas com pedaços de metal legítimo, difíceis de destruir.
assim como os futuros que prediziam. Tela olhou fixamente, mas não tocou. Podia ser obcecada pelas cartas depois daquele dia em que encontrara o baralho da mãe pela primeira vez e até mesmo ter se permitido olhar para o oráculo, mas não havia sacado cartas de um baralho do destino para ver o próprio futuro. Ainda mantinha a promessa que fizera à sua mãe, e uma vez já fora suficientemente danosa. Acho que vou dispensar a leitura. Não vim aqui para receber palavras enigmáticas sobre o futuro. Mas você quer a próxima pista? Achei que você tivesse dito que as pistas não significam nada. Não, eu disse que o jogo não depende realmente das pistas, mas elas ainda são necessárias para mostrar às pessoas, como você, o caminho correto. Talvez eu olhe para as estrelas e siga então as constelações de lenda. As constelações ajudam as pessoas a jogar, mas não vão levar ninguém à vitória, e suspeito que você queira vencer. Armando empurrou ligeiramente o baralho para o lado da mesa, onde Tela estava, arranhando a superfície de vidro. Por que você se importa tanto com o meu futuro? Eu não me importo nem um pouco, mas Lendo está muito interessado. Imagino que você diga o mesmo para todo mundo que senta aqui. Tem razão, mas no seu caso estou dizendo a verdade. Quando Armando sorriu dessa vez, a expressão iluminou todo o rosto dele. Os lábios se abriram em um sorriso perfeito. Os olhos assumiram um tom estonteante de verde, e por um momento Tela imaginou que se ele fosse pelo menos um pouco mais gentil, Armando seria dolorosamente bonito. Ou você joga comigo, ou está livre para tentar a sorte em outro templo. Como se percebessem a deixa, os sinos dobraram 2 vezes, anunciando as 2 horas da manhã. Mais tarde do que ela imaginava. Teria de avançar rapidamente para encontrar outro dos atores de lenda em um templo diferente, mas havia uma possibilidade de eles desejarem ler seu futuro, assim como Armando. Ela estendeu a mão para tocar no baralho de metal. As cartas eram suficientemente frias para que ela sentisse isso através das pontas das luvas. Quando terminou de cortá-las, Armando as dispôs diante de Tela. Um leque de prata e ouro. Ele deveria ter brilhado, mas depois de um momento, o ouro ficou negro e as espirais prateadas foram se oxidando, como se a avisassem de que seu futuro também poderia ficar mais escuro. Escolha 4, uma de cada vez. Eu sei como funciona. Ignorando as óbvias bem diante de si, Tela estendeu a mão para pegar uma carta escondida na extremidade esquerda, arranhando a mesa mais uma vez quando a deslizou para fora do baralho e a virou, revelando um sorriso sangrento que já lhe era muito familiar. O príncipe de copas. O ar nos pulmões de Tela ficou ártico. Ele era realmente inescapável. Armando deu uma risada contida, seca e zombeteira. Amor não correspondido. Parece que as coisas entre você e Dante não vão dar certo, afinal de contas. Aquilo podia ter doído se Tela tivesse quaisquer ilusões contrárias, mas ela sabia melhor do que ninguém o que o príncipe ensanguentado representava. Não importava o que Tela alegasse sobre o amor. O príncipe de copas era a verdadeira razão pela qual ela nunca se permitira abrir o coração para nenhum dos rapazes que demonstravam interesse. Tela sabia capturar a atenção de um rapaz, mas aquilo estava fadado a não durar. O destino já havia decidido que ninguém que ela amava retribuiria seu amor. Dessa vez, Tela virou a carta mais próxima, aquela que era tão óbvia que provavelmente esperava que ela a deixasse de lado. Ou não. A morte donzela. De novo. Sempre gostei dessa carta. Armando contornou as pérolas ao redor do rosto da donzela com uma precisão fria. A morte a roubou de sua família para transformá-la em sua consorte imortal. Mesmo assim, ela a rejeitou, e em resposta a morte lhe encerrou a cabeça em uma jaula de pérolas para impedir que qualquer outra pessoa a tivesse. Mesmo assim, a donzela continuou a se rebelar, fugindo todas as noites para avisar os amados daqueles que a morte estava prestes a levar. Estou familiarizada com a história dela, disse Tela. Então, por que não apresenta mais preocupação em perder alguém de que gosta? Porque já a perdi. Talvez esteja prestes a perder outra pessoa, retrucou Armando. Para um rapaz que dizia não se importar com o futuro de Tela, ele parecia se deliciar com quantas possibilidades eram sombrias. Fingindo que não estava lhe dando atenção, Tela virou outra carta. Não prestou atenção ao lugar de onde a tirou, imaginando que seria o oráculo, seguindo o mesmo padrão que descobrira quando era criança. Mas em vez de um espelho com as bordas douradas, a carta diante dela revelou uma coroa negra e de linhas afiadas encimada por opalas negras brilhantes
e quebradas em 5 fragmentos entrecortados. A coroa despedaçada. Subitamente, Armando parecia não estar mais se divertindo. A boca dele se abria e se fechava como um fantoche que não era alimentado com nenhuma palavra. Essa não é terrível bastante para você? Perguntou Tela. Na realidade, essa carta não incomodava Tela tanto quanto as outras. A coroa despedaçada representava uma escolha impossível entre 2 caminhos igualmente difíceis, mas Tela não acreditava em escolhas impossíveis. Em sua experiência, um dos caminhos era sempre claramente pior do que o outro. Ainda assim, Tela hesitou antes de virar a 4ª carta. A coroa despedaçada era nova, e embora uma parte masoquista de Tela estivesse curiosa em relação às quais outras surpresas o futuro lhe reservava, ela estava farta de ver os arcanos brincando com seu futuro. Preciso ver mais uma carta, disse Armando. Por quê? Perguntou Tela. Acabei de lhe mostrar 3 que são pavorosas. Não é o bastante? Achei que você estivesse familiarizada com a clarividência. Toda a história tem 4 partes: o começo, o meio, o quase fim e o fim verdadeiro. Seu futuro não está completo até que você vire a 4ª carta e revele o fim verdadeiro. Ainda não entendo por que Lenda se importa tanto com isso. Talvez você precise perguntar isso a si mesma, e não a mim. Os olhos de Armando pousaram nas cartas viradas, que contavam uma história feita de corações partidos, entes queridos perdidos e escolhas impossíveis. Tela não entendia como aquilo se conectava ao Caraval, a menos que, como Jax, Lenda também encontrasse prazer na dor dos outros. Dessa vez, ela fechou os olhos, esperando encontrar um arcano favorável como a Senhora da Sorte ou o vestido de Sua Majestade, que indicavam mudanças ousadas e presentes extraordinários. A superfície de metal das cartas não faiscavam com magia como o oráculo que ela mantinha escondido, mas ela realmente sentiu algo conforme seus dedos dançavam sobre o baralho. A maioria das cartas era fria ao toque, mas algumas eram mais geladas do que outras, e algumas eram mais quentes, até que uma delas a queimou com tanto calor que Tela ficou tentada a erguer a mão. Em vez disso, ela virou a carta. O metal brilhou com uma luz violeta quando uma bela mulher com um vestido cinza alfazema olhou para a tela por trás das barras de uma gaiola de prata gigante. A dama prisioneira. Um nó se formou dentro do peito de Tela, e não apenas porque a carta lembrava a imagem que o oráculo lhe mostrara de sua própria mãe. A dama prisioneira tinha um significado duplo. Às vezes a carta prometia amor, mas geralmente significava um sacrifício. Em todas as histórias, ela era considerada inocente de quaisquer crimes, mas se deixar enjaular no lugar de alguém que a amava profundamente. As palavras de Nigel voltaram a surgir em sua mente. Esteja avisada. Vencer o jogo vai custar um preço do qual você irá se arrepender depois. Tela encarou Armando, irritada. Escolhi as minhas cartas. Me dê a próxima pista. A boca de Armando se retorceu em algo inescrutável. Se você se atrever a tentar me dizer que não pode... Deixe as garras dentro das luvas. Armando se levantou da cadeira e atravessou o espaço pequeno para pressionar a mão contra um dos espelhos da parede. Ele se abriu com um sibilar, expondo um túnel frio formado por terra e teias de aranha antiquíssimas. Tela ouvira dizer que havia passagens secretas escondidas por toda a valenda. Essa devia ser uma delas. Siga esse caminho até que alguma coisa lhe dê vontade de parar. E ali você vai encontrar a próxima pista. Mas lembre-se, senhorita Dragna, o Caraval não se resume às pistas. Sua irmã não venceu porque resolveu charadas simplórias. Ela venceu por causa do que estava disposta a sacrificar por aquelas charadas e pelo que estava disposta a sacrificar para poder encontrar você. Capítulo 21. O mundo do jogo e o mundo fora dele estavam começando a se mesclar. Tela conseguia sentir as peças de ambos se encaixando bem demais. O jogo não era real. Tela sabia disso. Todo mundo sabia disso. Mesmo assim, conforme avançava pelo túnel, escondido de Armando rumo a uma segunda pista, apanhou-se questionando se talvez o jogo seria mais real do que ela quisesse que fosse. Tela entrara no Caraval acreditando que sua barganha com Jax era genuína e que se ganhasse o jogo e lhe trouxesse Lenda, conseguiria salvar sua mãe. Depois do baile, ela também passara a acreditar que Jax era o verdadeiro príncipe de copas, um arcano que havia encontrado um modo de escapar. Mas foi nesse ponto que ela parara de acreditar. Mesmo o fato de ser tentada pela ideia de que qualquer parte do jogo fosse real, podia levá-la a uma espiral mental perigosa.
Lenda não estava simplesmente agindo para destruir os arcanos, e os arcanos não agiam para destruir Lenda. Mas, se Tela estivesse certa e tudo aquilo fosse um jogo, será que realmente encontraria Lenda se vencesse? Ou ele seria interpretado por outro ator? Lenda sempre era interpretado por atores. Mesmo assim, Tela acreditava que seria diferente dessa vez. Nígel lhe prometera: se você vencer o Caraval, o primeiro rosto que verá será o de Lenda. Tela sentiu o mundo se mover quando ele disse aquelas palavras. Sentiu o poder que havia nelas. A mesma magia clarividente que sentia toda vez que tocava o oráculo. Encontraria Lenda se vencesse o jogo. Mas se o verdadeiro Lenda aparecesse no fim, será que isso significaria que o jogo era real? Significaria que os outros arcanos, além de Jack, estavam tentando retornar? E se eu fizesse, Lenda seria destruído? Tela estava tão perdida em seus questionamentos que mal percebeu por quanto tempo andara ou para onde o túnel serpenteante de Armando a levava. Até que ouviu vozes ecoando contra as antiquíssimas paredes de pedra daquele túnel. Tela apertou o passo, seguindo os sons até que eles a guiaram a uma porta coberta por teias de aranha. Não foi a primeira vez que ela viu, mas foi a primeira onde parou. Reconheceu as vozes do outro lado. Scarlett e Julian. Estavam abafadas pela porta suja, mas eram inconfundíveis. Tela conhecia a voz da irmã melhor do que a sua própria, e a voz de Julian era algo completamente singular. Quando Tela conheceu Julian, ainda em Trisda, não se sentira atraída por ele da mesma maneira que Scarlett, mas apreciara o som da sua voz, aveludada e sonora. Julian tinha uma voz apropriada para lançar feitiços, mas nessa noite ele os quebraria. Soava como um sal sem o mar, áspero, solitário e perdido. O cheiro de fuligem e teias de aranha serpenteou pelo nariz de Tela, quando ela se aproximou da porta, imaginando que o quarto da irmã dentro do palácio seria encontrado logo do outro lado. Obrigado por me deixar entrar, disse Julian. Achei que você não iria querer me ver de novo. Eu sempre quero ver você, disse Scarlett. É por isso que dói tanto. No silêncio que seguiu, Tela visualizou a irmã do outro lado da porta. Já passava das 3 da manhã. Scarlett devia estar em pé, usando sua camisola. Entretanto, conhecendo-a tão bem, teria provavelmente pegado uma colcha para se cobrir. Tela conseguia visualizá-la puxando as pontas ao redor do corpo, conforme sua cabeça sensata e a dor que sentia por Julian haver mentido lutassem contra o coração machucado e o desejo que sentia pelo rapaz. Minha irmã acha que eu deveria lhe dar mais uma chance. Concordo com a sua irmã. Então me dê uma boa razão para confiar em você novamente. Eu quero, mas da última vez você mentiu para mim depois de um dia. A voz trêmula de Scarlett dizia a Tela que ela estava prestes a se derramar em lágrimas. Tela estava se intrometendo no momento privado. Precisava deixá-lo a sós. Começar a andar pelo túnel outra vez. E a sua irmã? Tela parou de andar. Quantas vezes? Não coloque Tela nisso. Eu só queria saber por que isso é diferente, disse Julian. Porque você pode perdoar-lhe por mentir sobre o Caraval e Armando e todas as coisas que ela escondeu de você. Porque ela é minha irmã. A combatividade havia retornado à voz de Scarlett. Você deveria entender isso. Não é essa a razão completa pela qual você mente tanto pelo seu irmão, Lenda? O mundo inteiro de Tela ficou imóvel. Lenda era o irmão de Julian. Como Scarlett havia mantido isso em segredo? Porque Tela nunca lhe perguntara. Embora sentisse que aquilo era o tipo de coisa que Scarlett devia ter compartilhado, se fosse verdade, aquilo resolveria tudo. Tela não precisaria de mais nenhuma pista para vencer o jogo. Precisaria somente convencer Scarlett a arrancar de Julian a identidade de Lenda. Mas Julian era um mentiroso e trabalhava para a Lenda. Tela não tinha certeza de que podia confiar em qualquer coisa que ele dissesse. Isso também podia ser parte do jogo, um truque. Uma distração para impedir que Tela encontrasse as pistas que a levariam até o verdadeiro Lenda. A menos que aquilo fosse uma das pistas. Armando lhe dissera que, se seguisse o túnel, ela encontraria a próxima pista. Tela prestou atenção com bastante cuidado ao que Julian poderia dizer a seguir. Carmim, implorou ele, por favor, estou tentando fazer tudo o que posso para manter você comigo. Talvez esse seja o nosso problema, disse Scarlett. Não quero que você tente me manter. Quero saber quem você realmente é.
Qualquer que fosse a resposta de Julian, ele falou baixo demais para que Tela conseguisse escutar com clareza, e em seguida ela o ouviu saindo do quarto. Tela provavelmente devia ter esperado mais um tempo antes de abrir a porta e surgir de supetão no quarto de Scarlett, mas uma vez que entrasse, não seria mais segredo que ela estivera escutando a conversa dos dois. Tela girou a maçaneta. No minuto em que passou pelo vão da porta, viu que estava em uma lareira, a qual, por sorte, não estava acesa. Tela bateu as cinzas de seu vestido conforme entrou na suíte. O quarto de Scarlett estava frio feito lágrimas. De relance, parecia o interior de uma caixinha de música. Paredes forradas com cetim azul safira cercavam uma câmara singular azul cheia de mesas delicadas de cristal, com as beiradas entalhadas como conchas de vieira e cadeiras com pés de vidro colorido. Até mesmo a cama elegante com um dossel parecia uma coisa efêmera formada de quartzo reluzente e sonhos. Era o quarto de uma princesa encantada. Mas nessa história em particular, Scarlett parecia mais estar desencantada. Seu rosto estava pálido, emoldurado por cabelos mortiços e escuros. Até mesmo seu olhar de surpresa não pareceu tão alarmado quando percebeu a irmã. A única coisa que não parecia desbotada era o vestido que ela estava usando. Tela esperava que a irmã estivesse vestindo uma camisola. Mas ou Scarlett acabara de voltar de algum baile secreto, ou ainda estava usando o vestido mágico de lenda, e o vestido estava determinado a fazer sua parte para manter Scarlett e Julian juntos. O corpete era de seda vermelha, sem alças, e fluía para uma saia carmim tão cheia e rodada que cobria a quarta parte daquele aposento. Tela duvidava que sua irmã houvesse participado de um baile. Seu traje devia ser o vestido encantado de lenda, o que deixou Tela ainda mais perplexa. Na última vez que vira a irmã, Scarlett lhe dissera que não confiava em Lenda nem em ninguém que trabalhasse para ele, e mesmo assim, ela continuava a usar seu vestido. Tela não queria desconfiar da irmã, mas vê-la com aquele vestido foi o bastante para fazê-la se perguntar se Scarlett estaria no jogo, talvez em retribuição a Tela por enganar Scarlett na edição anterior. A boca de Tela se empederniu. Em seguida, viu uma lágrima rolar pela bochecha de Scarlett, em seguida outra. Diferentemente de Tela, Scarlett não sabia forjar lágrimas de crocodilo, ou Tela certamente a teria visto fazer isso antes. Outra lágrima caiu, e mais outra, deixando marcas nas bochechas de Scarlett. Não, a irmã não estava fingindo. Tela estava sendo paranoica, assim como a irmã lhe avisara. Tela não conseguia mais discernir o que era real e o que era meramente parte do jogo. Frustrada consigo mesma e com o jogo por fazê-la duvidar de Scarlett, Tela procurou pela sala redonda por algo compassivo para dizer, já que Scarlett parecia estar genuinamente entristecida, e Tela havia obviamente escutado como Scarlett argumentara com a causa da sua dor. Mas a única coisa que conseguiu dizer foi: Julian realmente é irmão de Lenda? Scarlett desabou na cama, caindo como uma pilha de seda vermelha que desmoronava. Julian me disse que eles eram irmãos no fim do carnaval, mas eu estou começando a pensar que ele diria qualquer coisa para me manter por perto. Pelo menos você sabe que ele se importa com você. Será que se importa mesmo? Mais lágrimas rolaram pelo rosto de Scarlett. Quando você realmente se importa com alguém, não deve ser honesto, mesmo que isso signifique perder essa pessoa? Não acho que seja tão simples assim. Eu amo você mais do que qualquer outra pessoa no mundo, mas já menti muito para você, disse Tela, risonha, esperando fazer a irmã sorrir. A expressão entristecida de Scarlett vacilou, como se quisesse rir, mas sentisse que não conseguia se lembrar de como fazer aquilo. Não sei se você realmente acha que eu devia perdoar a ele ou se está tentando fazer com que eu me sinta melhor. É claro que eu estou tentando fazer com que você se sinta melhor. Quanto a perdoar Julian, isso depende de saber se Lenda realmente é o irmão dele. Tela disse aquilo com um tom que beirava uma piada, e por um momento detestou a si mesma por se aproveitar da irmã. Mas se Tela não vencesse o jogo e encontrasse Lenda, se ela morresse outra vez, Scarlett ficaria muito mais do que inconsolável. Tela era a irmã que destruiria o mundo se alguma coisa acontecesse a Scarlett, mas o mundo de Scarlett seria destruído se alguma coisa acontecesse a Tela. Já tentei perguntar a Julian, mas ele não me conta quem é Lenda. Scarlett apoiou-se contra uma das colunas do dossel. Ele deu a entender que lhe é fisicamente impossível de revelar o segredo, mas ainda assim não foi difícil me dar a impressão de que Lenda era seu irmão. Ela enxugou furiosamente os olhos úmidos com o dorso das mãos.
Isso me faz pensar se não foi tudo mentira. Estou mais inclinada a acreditar que Julian é Lenda, mas ele não quis me dizer e alegou que Lenda era seu irmão. Scarlett fungou contra o travesseiro, murchando ainda mais. Tela considerou o que a sua irmã dizia enquanto observava a saia do vestido de Scarlett encurtar e ficar mais justa, transformando-se em algo mais parecido com uma camisola, enquanto sua cor foi ficando mais suave até chegar a um tom pálido de rosa. Era uma maravilha. Tela sentira um pouco de inveja por causa daquele vestido durante o último carnaval. O traje se comportava como se tivesse pensamentos e sentimentos próprios, mudando o tecido, o corte e a cor de acordo com seus próprios caprichos. Sua magia era excepcional até mesmo para os padrões do carnaval, e Lenda o dera a Scarlett. Tela ouvira alguns atores conversando aos sussurros sobre aquele vestido durante o último jogo, imaginando por que motivo ele a presenteara com um mimo tão singular. Subitamente, aquilo faria mais sentido se Julian realmente fosse Lenda, como Scarlett acabava de sugerir. Tela se sentou na cama ao lado da irmã. Você realmente acredita que Julian pode ser Lenda? Não sei, balbuciou Scarlett. Acho que Lenda exerce alguma espécie de poder sobre seus atores. Não acredito que ele controle cada ação daquelas pessoas, mas tenho a impressão de que ele é capaz de impedi-los de revelar certos segredos. Assim, se Julia realmente fosse Lenda, duvido que teria permitido que Armando me dissesse a verdade sobre o personagem que interpretou no último carnaval. Odeio Armando, disse Tela. Ele estava apenas cumprindo seu trabalho, mas também não posso dizer que gosto muito dele. Scarlett socou o travesseiro no qual estava fungando, recobrando um pouco do espírito de luta. Você acha que ele pode ser Lenda? Perguntou Tela. Acho que qualquer pessoa pode ser Lenda. Scarlett engoliu as últimas lágrimas. Quando olhou para Tela, seu rosto estava determinado. Acho que a única maneira de descobrir com certeza quem é Lenda é continuarmos usando Julian para vencer o jogo. Você quer usá-lo? Tela quase caiu da cama. Isso não tinha nem um pouco a ver com a sua irmã. De onde veio isso? Eu achava que você nem queria que eu jogasse. E não quero, mas se você vencer e se encontrar com Lenda, então nós poderemos descobrir a verdade sobre Julian. Scarlett puxou uma papeleta como se fosse uma adaga que escondera em sua manga. Aquela era definitivamente uma nova faceta de Scarlett, e Tela gostava daquilo. Julian me entregou isso, disse Scarlett. É a próxima pista. Disse que queria ajudar você, mas acho que ele estava tentando me subornar. Tela pegou a página, reconhecendo a caligrafia do primeiro cartão de pistas que recebeu na festa. O objetivo desse jogo não é o que você acredita ser. A mulher de pergaminho e tinta é quem você deve ir ver. Se busca a verdade, apenas ela é quem vai ter a próxima pista que foi deixada somente para você. Isso parece se referir a uma mulher que conhecia em uma loja dos mais procurados no outro dia, no bairro das especiarias. E parecia também que aquela mensagem fora deixada especialmente para Tela. Ela duvidava que todos os participantes do jogo paravam na mesma loja, os mais procurados de Elantine. Tela esperava poder retornar até lá, mas parecia uma coincidência grande demais o fato de Lenda a estar levando de volta para o mesmo lugar em que a havia colocado em contato com Jax no início de tudo. O jogo estava começando a parecer real demais outra vez. Tela fez questão de se lembrar de toda a sorte de truques e trapaças que acabara de testemunhar com os atores de Lenda no distrito do templo. Teria de ser intencionalmente ingênua para acreditar que o carnaval era mais do que apenas um jogo. O carnaval era somente uma mentira gigantesca, mas Tela podia sentir que o jogo estava tentando atraí-la para o seu interior. Ela segurou o cartão com a pista que Scarlett acabara de lhe entregar. Venha comigo amanhã para procurar isso. Scarlett mordeu o lábio. O que foi? Você tem outros planos? E com quem eu teria planos? Perguntou Scarlett, mas a pergunta soou estranhamente estridente, e Tela podia jurar que viu a camisola de Scarlett reagir, mudando rapidamente de um tom rosado para o preto. Tela não sabia o que a irmã estava escondendo, mas teve novamente a sensação de que Scarlett estava tentando ocultar alguma coisa. Eu simplesmente prefiro não sair à noite, emendou Scarlett. Não posso me arriscar a ser envolvida pelo jogo outra vez. Entendo, disse Tela, mas não tinha certeza de que acreditava nela. Terceira noite do carnaval. Capítulo 22. Tela trocaria 1 ano da sua vida por mais 1 hora de sono. Nem se importava com o fato de que possivelmente tinha menos de 1 ano para viver.
Não queria jamais ter de deixar o abençoado conforto azul da sua cama com todos aqueles cobertores macios e travesseiros de penas. O dia anterior fora brutalmente longo, mas ela já dormira mais do que devia, e se jamais se levantasse da cama, definitivamente teria menos de 1 ano para viver. Bate, bate. Nada, nada. Bate, bate. Nada. Bate, bate. Nada, nada. Seu coração estava ainda mais lento do que na noite anterior, mas ainda estava batendo, e Tela faria de tudo para que não parasse. Aquela condição a refreava um pouco, mas depois de beber um bule de chá forte e comer várias tortas de caramelo e pães confeitados com frutas, Tela sentia-se mais como realmente deveria. Conseguiu terminar de se vestir logo antes do crepúsculo. Para aquela noite, ela decidira usar um vestido com a saia menos rodada e sem corpete, no azul escuro das lágrimas choradas por nuvens de tempestade. Talvez fosse fino demais para se usar à noite, mas o traje facilitava seus movimentos. Mesmo assim, Tela ainda estava um pouco ofegante quando chegou à ala de Safira, onde Scarlett estava hospedada, mas Scarlett não estava em seu quarto. Tela passou 1 minuto inteiro batendo a porta, quase causando hematomas nos nós dos dedos contra a madeira pesada. Considerando quanto Scarlett fora enfática em não sair do palácio à noite e ser acidentalmente envolvida no jogo, Tela esperou que a irmã estivesse em segurança na suíte que ocupava, especialmente numa noite como essa, quando parecia que toda a Valenda era o tabuleiro do jogo de lenda. Diferentemente das 2 noites anteriores, quando as constelações de lenda foram bastante específicas em sua localização, nessa noite elas cobriam todos os distritos em explosões cintilantes de azul celeste. Tela percebeu que estava estranhamente grata a Armando por pressioná-la a conquistar a segunda pista. Sem ela, a jovem não teria a menor ideia de onde começar sua busca. Ao deixar o palácio em uma carruagem aérea, ela viu estrelas formando todos os símbolos tradicionais do Caraval, uma elegante cartola azul, um buquê de rosas azuis, uma ampulheta azul. Mas essas não eram as únicas formas no céu. Constelações que lembravam os arcanos pairavam também sobre as colinas e os distritos de Valenda. Tela avistou um tapa-olho cravejado de joias, uma coroa com adagas, uma chave esqueleto, uma jaula de pérolas, lábios fechados e costurados, e um par de asas azul escuras reluzentes. As asas provavelmente deveriam representar a estrela caída, mas eram tão dolorosamente similares às asas tatuadas nas costas de Dante que o coração agonizante de Tela conseguiu acelerar os batimentos quando ela as viu, enchendo-lhe as veias com uma onda morna de sangue. Quando sua carruagem pousou no bairro das especiarias, Tela percebeu que estava olhando ao redor à procura de Dante, mas parecia que ele não a seguira naquela noite. Ela voltou a erguer os olhos para o céu estrelado, imaginando sobre qual constelação ele estaria, e se estaria ali com alguma outra pessoa. Visualizou aquelas mãos largas e tatuadas no pescoço de outra garota, acariciando-lhe a pulsação enquanto a encantava com as mesmas palavras graves que dissera para Tela na noite anterior. Mesmo se eu não fosse lenda, iria querer que você vencesse. O estômago de Tela revirou dolorosamente ao pensar naquilo. Não que quisesse que Dante estivesse ali com ela. Não precisava ser distraída por aquelas provocações enigmáticas ou pelo som grave da sua voz. As ruas estreitas do bairro já eram distração suficiente. Cada rua e beco estavam abarrotados, muito mais cheios do que na última vez em que visitaram o lugar. Os pitorescos habitantes do bairro das especiarias se misturavam com os mercadores que trabalhavam em função do feriado e que pareciam estar preparando a cidade para a véspera de Elantine, vendendo peças de fantasias a preços exorbitantes. Os mercadores estavam postados diante de quase todas as lojas e todos gritavam: 5 moedas de cobre pela coroa do rei assassinado. 3 moedas de cobre pela jaula de pérolas da morte donzela. 4 peças de cobre por uma máscara do príncipe de copas. 2 peças de cobre por luvas do caos. 1 moeda de cobre pelo véu de lágrimas da noiva abandonada. Entre eles, Tela não percebeu nenhum dos atores de lenda, pelo menos aqueles que conhecia, mas pensou ter avistado outras pessoas participando do jogo. Mais de uma vez, ouviu alguém bater em uma parede de tijolos e dizer: "Lenda me mandou vir aqui", como se fosse um código para abrir alguma porta oculta que levaria à próxima pista. Ela invejava a energia e a efervescência despreocupada daquelas pessoas. Quaisquer que fossem as rotas em que elas estivessem,
pareciam ser muito diferentes daquela em que ela estava. Ou Leandro estava pessoalmente brincando com Tela, ou não estavam todos participando do mesmo jogo. A segunda pista que recebera dizia a Tela para procurar a mulher de pergaminho e tinta, o que claramente indicava a senhora idosa que trabalhava nos mais procurados de Elantine. Mas quando Tela chegou, não havia ninguém ali. O aroma de histórias fantásticas, lápis de carvão e pergaminho fez cócegas no nariz de Tela quando ela avançou pela loja. Em um dos cantos, um pequeno quadrado do espaço estava reservado para um estúdio de arte desorganizado, mas bem equipado. Todo o resto estava coberto por papel. Até mesmo o teto estava emplastado com pôsteres amarelentos que pareciam ser mais velhos do que a proprietária ausente da loja. Tela tentou observar cada imagem enquanto esperava pelo retorno da velha senhora. Aqueles pôsteres não eram pedaços de papel com rostos desenhados às pressas, eram obras de arte, com retratos entalhados de criminosos sobre os quais Tela apenas ouvira rumores. Havia muitos sobre os quais ela não ouvira falar. Cada quadrado de pergaminho e tela parecia contar uma história tão fantástica quanto macabra. O nome de Augustus, o Empalador, aparentemente dizia tudo. Havia também a Duquesa de Dal, procurada por pirataria em terra firme, por vender venenos e sedução. Eu não sabia que sedução era crime, murmurou Tela. Depende de quem você está tentando seduzir. Tela girou sobre os calcanhares, mas em vez de avistar a velha manchada de tinta, viu-se cara a cara com uma garota que usava um vestido luminoso, branco pergaminho, costurado com pontos grossos de linha preta que davam a impressão de que ela era um dos retratos à tinta que escapara da parede. Aiko, outra das atrizes de lenda. Tela sempre teve dificuldade para decifrá-la. Ela trabalhava como histógrafa, imortalizando as histórias do Caraval ao desenhar eventos significativos em um caderno mágico, que no momento estava enfiado sob seu braço. Sua aparência claramente indicava que Tela estava no caminho correto, mas Tela não era capaz de dizer honestamente que estava feliz em ver a garota. Tela gostava bastante de Aiko fora do jogo, mas preferia evitá-la dentro dele. Aiko era conhecida por fazer acordos impiedosos. Durante o último Caraval, fizeram um acordo com Scarlett que custara à irmã 2 dias da sua vida. A morte temporária de Scarlett não fora como a de Tela, mas ainda assim não era uma experiência pela qual ela gostaria de passar de novo voluntariamente. Fique à vontade para olhar o quanto quiser, disse Aiko, mas escolha sabiamente antes de fazer uma pergunta. Responderei somente a uma gratuitamente, e depois dela, cada uma vai lhe custar algo insubstituível. Posso simplesmente pedir a próxima pista? Pode, mas não vou dá-la a você. O máximo que posso fazer é guiá-la na direção correta, se conseguir fazer uma pergunta melhor da próxima vez. Diabos! Tela não queria que a frase tivesse soado como uma pergunta. Ela manteve a boca fechada conforme seus olhos passaram por vários outros pôsteres, procurando por alguma figura do baralho do destino, esperando que ela talvez pudesse levá-la à próxima pista. Não avistou nenhum dos arcanos, mas viu crimes que iam desde a ingestão de sangue e canibalismo até a necromancia, a venda de feitiços ruins. Tela se deteve. Todos os pensamentos sobre crimes, pistas e arcanos lhe fugiram quando ela alcançou um pôster no centro da parede ao fundo. Ela se esqueceu de como exalar, de como falar, como piscar os olhos, como se mover. Contornada por uma borda estrelada, o retrato era mais bonito do que os outros, embora talvez fosse por causa do rosto bonito sobre a palavra procurada. Um rosto que tinha uma semelhança incrível com a mãe desaparecida de Tela e Scarlett, Paloma. Capítulo 23. Paradise, a perdida, procurada por roubo, sequestro e assassinato. Tela não conseguia tirar os olhos daquela imagem. Não sabia nem mesmo se queria acreditar naquilo. Depois de tantos anos imaginando o que teria acontecido com sua mãe, finalmente podia ter encontrado uma resposta para uma das suas perguntas irrespondíveis. Mas não era a resposta que ela esperava encontrar. Sua mãe era uma ladra, uma sequestradora, uma assassina, uma criminosa. Tela queria acreditar que o pôster estava errado. A mãe que ela conhecia não era nenhuma daquelas coisas, e mesmo assim, como Jax lhe dissera, a razão pela qual você não conseguiu encontrá-la antes se deve ao fato de que Paloma não é seu verdadeiro nome. O verdadeiro nome da sua mãe era Paradise, e a similaridade de Paradise com Paloma era inconfundível. Não era apenas por ter o mesmo rosto ovalado ou a grossa cabeleira morena.
Era a maneira como os seus lábios se curvavam naquele sorriso encantador e enigmático que Tela crescera imitando. Seus olhos grandes se apertavam na medida certa nos cantos, o equilíbrio perfeito entre a esperteza e a reflexão. Com uma punhalada de inveja, Tela percebeu que ela se parecia quase exatamente com Scarlett, e no pôster ela parecia até mesmo ter por volta da idade de Scarlett. Será que Scarlett sabia disso? Era por esse motivo que a irmã se recusava até mesmo a conversar sobre a mãe? O que você pode me dizer sobre Paradise, a perdida? Perguntou Tela. Ela era especial. Aiko deslizou na direção do retrato e passou um dedo sem adornos pela face de Paradise. Eu nunca havia notado até agora, mas ela se parece bastante com a sua Scarlett, embora Paradise fosse muito mais ousada do que a sua irmã. O que mais você pode me dizer sobre ela? Sua irmã ou Paradise? Conheço a minha irmã melhor do que ela mesma se conhece. Quero saber sobre Paradise. Os olhos escuros de Aiko faiscaram com um brilho familiar. Com seu caderno encantado de histógrafa, a garota era quase mágica e ardilosa o suficiente para ser um arcano. Ou talvez Aiko fosse Lenda. Seria brilhante se o grande mestre Lenda fosse uma garota. Vou lhe contar tudo o que sei, mas antes vou precisar do seu pagamento. Você não pode tirar um dia da minha vida, disse Tela. Você não está realmente numa posição ideal para a barganha se quiser saber a verdade sobre Paradise. Ela desapareceu há quase 18 anos e a maioria das pessoas não se lembra dela. Mas venho de uma longa linhagem de contadores de histórias. Tela deu de ombros, como se aquilo não a impressionasse. Por dentro, tudo que ela podia pensar era 18 anos, 18 anos, 18 anos. Seus pais haviam se casado há quase 18 anos. Tela sabia por quê. Depois que sua mãe desaparecera, ela procurara por informações sobre onde a mãe vivera antes de se casar com o pai, mas não descobriu nada, porque Tela estava procurando por uma mulher chamada Paloma, mas antes de vir para Trisda, Paloma era a criminosa Paradise, a perdida. Jax lhe dissera a verdade sobre o nome da sua mãe. Tela sempre se sentiu um pouco amargurada, como se alguma coisa lhe tivesse sido roubada, já que só conhecera a mãe durante metade da sua vida, mas agora ela tinha a sensação de que nunca conhecera verdadeiramente a mãe. Isso é tudo que eu vou compartilhar sem cobrar, disse Aiko. Pelo restante da história, vou precisar de uma retribuição. E não se preocupe, não vou roubar nenhum dia da sua vida. O que você quer? Aiko inclinou a cabeça com os longos cabelos negros caindo para um lado enquanto ela parecia pensar. O Caraval é um mundo construído de faz de conta, e às vezes é difícil para aqueles de nós que vivem sempre dentro dele sentir que qualquer coisa é real. A maioria de nós não admite, mas todos nós desejamos a realidade. Ela fez uma pausa, como se quisesse acrescentar mais alguma coisa, mas em seguida pareceu pensar melhor na questão. Tudo o que quero de você hoje é alguma coisa real, uma memória. Você precisa ser mais específica. Estou curiosa em relação à minha mãe, mas não vou deixar que você tome algo como a memória do meu nome. Eu nem havia considerado essa possibilidade. Os olhos escuros de Aiko reluziram. É uma excelente ideia, mas vou guardá-la para a próxima vez. Hoje eu gostaria da última lembrança que você tem da sua mãe. Tela ficou na defensiva, instintivamente dando um passo brusco para trás. Não vou lhe dar nenhuma lembrança que tenho dela. Então não posso lhe dar nenhuma informação sobre Paradise, a perdida. Não pode escolher outra memória? Você chamou Paradise de mãe. Quero saber o porquê. Eu nunca a chamei disso, argumentou Tela. Chamou sim. Disse que estava curiosa a respeito dela. E como história é a minha especialidade, posso lhe dizer tudo o que você quer saber. Por isso, ou você encontra outro especialista ou me dá a última lembrança da sua mãe. Vou lhe dar 1 minuto para pensar. Tela não podia abrir mão de nenhuma memória que tinha sobre a mãe. Haviam muito poucas, e elas eram preciosas demais. Mas se o jogo realmente envolvesse sacrifícios, como Armando dissera, sacrificar uma memória provavelmente permitiria que Tela construísse memórias futuras com a mãe. E talvez Tela ficasse melhor sem aquela última memória. Desde que encontrou aquelas cartas no quarto da mãe, Tela era assombrada por elas, incapaz de parar de imaginar o que teria acontecido se nunca tivesse virado a carta com o príncipe de copas ou com a morte donzela. Sua mãe ainda teria ido embora se a morte donzela não previsse sua partida? Ela teria se apaixonado por alguém se nunca tivesse virado príncipe de copas? Tudo bem, disse Tela. Você pode pegar a última lembrança que tenho da minha mãe.
Esplêndido! Aiko deslizou até a escrivaninha no fundo da loja, parecendo um pouco animada demais, o que serviu apenas para intensificar o desconforto de tela quando a estógrafa abriu seu caderno encantado em uma página intocada de pergaminho virgem. Tudo o que você precisa fazer é colocar a palma em cima da página. Algumas pessoas chegam até mesmo a gostar do processo. Nossas memórias são um peso maior do que sentimos. Não tente me convencer de que você está me fazendo um favor. Tela pressionou a mão sobre o papel seco. Ele se aqueceu em contato com a sua pele, similar à sensação que ela sentia sempre que tocava o oráculo, com exceção de que esse calor se espalhava para além da sua mão, subiu pelo braço até o pescoço, encobrindo-a como manteiga derretida e deixando a cabeça confortavelmente atordoada. O livro precisa acessar a memória antes que possa coletá-la, disse Aiko, mas agora sua voz soava distante, como alguém que a chamava do outro lado de um corredor muito longo. Os olhos de Tela se fecharam, agitados, e quando se abriram outra vez, ela estava de volta, à encantadora suíte da mãe, em Trisda. Sua mãe estava sentada no chão diante dela, mais clara do que jamais estivera nas memórias de Tela. Ela cheirava a jasmimanga, um aroma que Tela pensava haver esquecido. Seu pai proibiu que houvessem flores em qualquer lugar da mansão depois que a mãe partira, e até esse momento, Tela não pensara nelas havia anos. Queria se enterrar naquele aroma, envolver os braços ao redor da mãe para jamais esquecê-la outra vez. Mas isso era somente uma memória, e Tela não podia alterá-la, não importa o quanto quisesse. Há poucos momentos, antes que essa memória começasse, a mãe fizera Tela prometer que jamais tocaria em outro baralho do destino. Essa era a memória que Tela esperava que Aiko lhe roubasse. Mas a memória atual era diferente, uma lembrança enterrada tão profundamente que Tela se esquecera de que estava ali, esquecera de como a mãe havia segurado em suas mãos, erguendo os dedinhos de Tela para dar uma olhada melhor no anel de opala que a filha acabara de roubar. — Oh, o que é isso? — perguntou Paloma. — Eu já ia colocar de volta, prometeu Tela. — Não, meu amorzinho. Você devia ficar com ele e mantê-lo em algum lugar seguro. Ela beijou os dedos de Tela, como se isso oficialmente fizesse com que o anel fosse dela. Sua mãe sempre selava coisas com beijos, outro fato que Tela havia confundido. Agora, vou lhe contar um segredo sobre as cartas que acabei de guardar. Os arcanos retratados nelas governaram a Terra tempos atrás, e quando o fizeram, foram muito malvados e muito cruéis. Costumavam prender as pessoas em cartas de baralho por esporte e diversão. Somente um arcano poderia libertá-las, a menos que... Não. Tela lutou para agarrar aquela memória conforme ela começava a desaparecer diante dos seus olhos e ouvidos. A pele de sua mãe mudou de um tom azeitonado para transparente enquanto seus lábios formavam palavras que Tela não conseguia mais ouvir. Não, não, não! Aquelas seriam as palavras que ela precisava ouvir. A resposta que estava procurando. Não sabia o que a mãe estava prestes a dizer, mas Tela tinha certeza de que o que ela dissesse a seguir teria uma importância vital. Tela arranhou a memória, tentou enfiar seus dedos nela, mas quanto mais força fazia para mantê-la, mais turva ela ficava, transformando-se em uma fumaça que não podia ser agarrada de jeito nenhum, e em seguida dissipando-se em nada. Quando abriu os olhos, Tela não teve a sensação de que um peso havia sido removido. Sentia como se algo tivesse se perdido, como se tivesse sido cortada, mas nada sangrava. E nada parecia ter desaparecido também. A memória que ela esperava que Aiko lhe tirasse ainda estava lá, e embora Tela estivesse pronta para que a lembrança lhe fosse retirada, sentiu alívio por não ter desaparecido. Assim, por que Tela sentia que Aiko lhe roubará algo ainda mais valioso? Capítulo 24. O caderno amaldiçoado de Aiko estava agora firmemente fechado, mas Tela jurava que ele parecia mais gordo do que antes. Havia até mesmo um brilho discreto ao seu redor. O que ela havia lhe tomado? Não fique com essa cara tão emburrada, disse Aiko. Você acabou de conquistar o direito de ouvir uma história fantástica sobre uma das criminosas mais notórias de Valenda. Aiko deslizou de volta para perto dos retratos na parede. Antes de desaparecer, Paradise, a perdida, era uma espécie de lenda nessa cidade. As pessoas ficavam tão encantadas por Paradise que lhe costumavam lhe escrever cartas e pedir que ela as assaltasse ou sequestrasse. Paradise, a perdida, era verdadeiramente parte da realeza criminosa. Havia até mesmo rumores sobre príncipes de outros continentes que enviavam cartas para os senhores do bairro das especiarias, oferecendo-se para desposá-la. Conforme Aiko falava,
Tela tentava manter uma raiva e frustração por perder uma de suas lembranças, mas em vez disso, começou a visualizar sua mãe, tão claramente como se Aiko tivesse pintado a cena em seu caderno maligno. Tela viu Paloma como uma criatura jovem e espirituosa, deixando trilhas de contos cintilantes enquanto roubava, assaltava e surrupiava ao entrar na história até se tornar uma parte reluzente dela. E então, ela se casou com o pai de Tela, dentre todas as pessoas que Paloma poderia ter escolhido. Por que Paradise não aceitou as ofertas de nenhum dos príncipes? Presumo que ela fosse inteligente o bastante para saber que a maioria dos príncipes é formada por seres cruéis, mimados e egoístas, e Paradise queria aventuras muito mais do que desejava o amor. Gabava-se de que não havia nada que não pudesse roubar. Assim, quando foi confrontada com um desafio, roubar um objeto impossível de ser roubado e de grande magia, ela aceitou a oferta, mas o objeto era muito mais poderoso e perigoso do que ela foi induzida a acreditar. Ela não quis colocá-lo de volta e correr o risco de que outra pessoa o roubasse. Por isso fugiu, e ninguém a viu desde então. Mas Tela a vira. Agora fazia mais sentido o fato dela ter acabado em Trisda com o pai de Tela. Ninguém procuraria por ela em uma ilha pequena que fora conquistada e sem nenhuma característica notável. E que objeto ela roubou? Se quiser resposta para isso, não, interrompeu Tela com um tom forte. Chega de negociações. Já fiz por merecer essa resposta. Ela faz parte da história. As narinas de Aiko se dilataram irritadas. Sua expressão, geralmente plácida, pulsava com a frustração. Era claro que ela estava acostumada a tomar mais do que dar em troca. Tela agarrou o caderno encantado de Aiko que estava sobre a mesa e o segurou sobre uma vela acesa. Diga-me o que ela roubou, ou esse caderno vai virar cinzas. Aiko abriu um sorriso discreto. Você é mais audaciosa do que a sua irmã. Scarlett e eu temos forças diferentes. Agora diga-me qual era o objeto. Tela baixou lentamente o caderno para mais perto da chama, até conseguir sentir o cheiro do couro esquentando. Foi um baralho do destino amaldiçoado, cuspiu Aiko. Tela largou o livro de Aiko sobre a escrivania com um baque alto. Ao redor dela, os pôsteres se agitaram, como se as batidas dos seus corações de papel estivessem acelerando junto com as de Tela. Era o mais rápido que o seu coração batia desde que Jax a beijara, como se essa nova revelação possuísse sua própria magia. Apenas o retrato de Paradise, a perdida, continuava imóvel, o núcleo calmo de uma tempestade de papel. Tela sabia que imagens não tinham sentimentos. Mesmo assim, imaginou que o retrato de Paradise, a mulher que a sua mãe outrora fora, estava prendendo a respiração, silenciosamente esperando e implorando a Tela que juntasse todas as peças de sua história. Tela sempre soubera que o baralho do destino de sua mãe era diferente de outros baralhos comuns, mas Aiko falava como se não houvesse nada no mundo como ele e chamara o artefato de amaldiçoado. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. O mundo foi ficando mais ruidoso na cabeça de Tela, lutando com os sons dos pôsteres que ainda se agitavam nas paredes. Os arcanos também haviam sido amaldiçoados por uma bruxa, e de acordo com Jax, essa maldição os aprisionara dentro de um baralho. Posso lhe dizer por experiência própria que o processo é torturante, dissera ele. Parecia impressionante acreditar que a sua mãe roubara esse mesmo baralho, mas quanto mais Tela pensava na situação, mais sentido fazia. Se o baralho do destino de sua mãe fosse aquele que aprisionava os arcanos, isso explicava por que Paloma ficou aterrorizada quando encontrou Tela brincando com as cartas. Tela se lembrava de como elas estavam disfarçadas como um sachê mal cheiroso até aquele dia. O feitiço que as disfarçava devia estar perdendo seu efeito quando Tela as encontrou. Tela não conseguia acreditar que tocara o baralho que guardava dentro de si todos os arcanos. Os míticos arcanos que outrora governaram o mundo estiveram na palma de sua mão. Parecia impossível, e mesmo assim ela testemunhara as evidências toda vez que o oráculo mostrava a Tela imagens do futuro. Nunca vira outra carta como aquela e duvidava que algum dia veria. Porque não era meramente uma carta, era um arcano, e Tela a guardara dentro de um pequeno baú. Ela soltou um risinho quando pensou naquilo. Sua mãe devia ser alguém incrível para roubar os arcanos. Mas agora sua mãe não tinha nenhum poder e estava presa dentro de uma carta, exatamente como os arcanos. Tela não riu desse pensamento. Subitamente, arrependeu-se de haver rido. Desde aquele dia miserável em que sua mãe partiu, Tela acreditara que fora parcialmente por culpa sua, que se não tivesse desobedecido à mãe e brincado com sua caixa de joias,
e nunca tivesse virado a carta com a morte donzela, que predizia a perda de um ente querido, sua mãe jamais teria desaparecido. Tela culpava as cartas e a si mesma, e ela estava certa, embora não da maneira que sempre acreditara. Sua mãe não partiu porque Tela virara uma carta em particular. Ela fugiu porque Tela encontrara as cartas, e as cartas eram ainda mais poderosas e perigosas do que Tela jamais imaginara. Os pôsteres nas paredes finalmente pararam de se agitar. Em seguida, a loja ficou subitamente quieta. Ainda assim, Tela sentiu o olhar firme do pôster da sua mãe, dando-lhe a sensação de que, apesar do que acabara de descobrir, ainda não sabia o bastante. Havia algo vital que ela estava deixando de fora, algo do qual havia se esquecido. Parece que você tem outra pergunta, disse Aiko. Tela se esquecera brevemente de que outra garota estava ali e do motivo pelo qual ela mesma estava ali. Ainda precisava encontrar a terceira pista, ou sua mãe ficaria aprisionada exatamente como os arcanos. Tela não achava que isso fosse algo que estivesse esquecido, mas qualquer que fosse a coisa de que ela não conseguisse lembrar, não poderia ser tão importante quanto isso. Tela pegou a segunda pista mais uma vez. O objetivo desse jogo não é o que você acredita ser. A mulher de pergaminho e tinta é quem você deve ir ver. Se busca a verdade, apenas ela é quem vai ter a próxima pista que foi deixada somente para você. Os olhos de Tela foram da pista para o pôster de procurada que retratava sua mãe. E se a pista não se referisse à mulher que desenhava as efígies, como Tela pensara a princípio? E se referisse à mulher em uma delas, como Paradise, a perdida? Seu retrato era feito de pergaminho e tinta, e a imagem falava com Tela de uma maneira que não poderia alcançar ninguém mais que estivesse participando do jogo. Tela ficou na ponta dos pés e arrancou o pôster da parede. Esperou ouvir algum protesto de Aiko, mas a garota parecia estar quase tão ansiosa quanto Tela se sentia quando virou a folha de pergaminho e descobriu linhas escritas com uma caligrafia prateada no verso. Se encontrou isso, no caminho certo você está. Mas ainda não é tarde demais para recuar. Pistas não podem mais lhe dizer o lugar onde ir. Para encontrar o objeto que Lenda precisa, é seu coração que deve conduzir. A única coisa que havia em seu coração era a mãe, e Lenda devia saber disso, pois escrevera a pista no verso do pôster que a retratava. Mas o que a sua mãe tinha a ver com Caraval? Paloma havia se apossado do baralho que aprisionava todos os arcanos, e Lenda queria destruir todos eles. Talvez sua mãe também tivesse roubado o objeto capaz de destruir os arcanos? Mas, se tivesse, por quê? Não. Tela afastou aquela ideia. Acreditar que o jogo era real era o caminho mais rápido para a loucura. Mesmo assim, talvez Tela já estivesse enlouquecendo, porque não tinha mais certeza daquilo em que acreditava. Tela precisava descobrir a verdade antes de continuar. Precisava falar com Scarlett. Scarlett a ajudaria a organizar todas as ideias, especialmente se as suspeitas que Tela tivera em relação à irmã mais cedo estivessem corretas e Scarlett soubesse mais a respeito do jogo do que deixava transparecer. Tela virou-se para a porta e começou a ir em sua direção. Antes de ir, disse Aiko, seria melhor ouvir o restante da história de Paradise. Acho que já sei como ela termina, disse Tela. O que você sabe é meramente o quase fim. O fim verdadeiro ainda precisa ser escrito. Então, o que ainda resta ser dito? Retirei uma parte do meio da história. Paradise descobriu o verdadeiro poder do baralho e o perigo depois de usá-lo para ler seu futuro. Alguns dizem que ela fugiu, não para manter as cartas a salvo, mas para impedir que o futuro que viu se transformasse em realidade. O que ela não sabia era que com esse baralho em particular, uma vez que o futuro seja predito, ele não pode ser mudado a menos que as cartas sejam destruídas. Obrigada, mas acho que talvez seja um pouco tarde demais para esse aviso. A expressão de Aiko ficou subitamente mais sombria. Foi então que Telo sentiu, mais úmido do que lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele se acumulou em suas orelhas antes de correr pelos lóbulos até o pescoço frio. Sangue, grosso, morno e horrível. Seu coração estrangulou uma batida e parou pelo espaço de várias outras, estonteando-lhe a cabeça e roubando-lhe o fôlego. Sua mão se apoiou contra a parede mais próxima para evitar a queda. O sangue que ela perdera na loja de Minerva eram gotas em comparação a isso. O líquido escorria pegajoso de suas orelhas e lhe caía no corpete em grossos riachos de carmim. Outra lembrança do príncipe de copas de que ela não estava participando desse jogo para se divertir.
Tela voltou para o palácio em meio a um borrão de sons úmidos e orelhas hemorrágicas. Mesmo depois que o sangramento parou, ela continuava a se sentir fraca. Seu coração nunca batera tão devagar. Bate. Nada. Bate. Nada. Bate. Nada. Logo, tudo que restaria seria o nada. Tela comprou um manto barato de um dos vendedores de rua, mas quando retornou ao palácio, foi capaz de jurar que cada criado e guarda conseguia ver seu corpete ensanguentado de sangue através do manto. Mesmo depois de se lavar e se cobrir com um dos vestidos de Minerva, formado por camadas indóceis de tecido azul topázio elegante, tudo o que Tela sentia era o sangue ressecado dentro das orelhas. Devia ter sido amaldiçoado exatamente como ela, já que não conseguira remover completamente as manchas do pescoço ou das mãos. Teria mergulhado a pele até que o sangue finalmente saísse, mas só se permitiu descansar nas águas aromáticas da banheira até que um pouco da sua força retornasse. Precisava conversar com Scarlett sobre o passado criminoso de sua mãe e o Caraval. Tela calçou as luvas de Dante para cobrir as manchas e saiu da torre. Perdera a noção do tempo, mas imaginava que já passava bastante da meia-noite quando alcançou a ala de Safira, onde Scarlett estava hospedada. Dentro da ala, todos os azuis pareciam gloriosamente folheados a ouro. Uma criada solitária estava por ali, verificando e reabastecendo os grandes candelabros de parede, que estavam preenchidos por velas grossas como braços. Ela não disse uma palavra para Tela, mas Tela sentiu que a garota a observava conforme ia até o quarto da irmã. Scarlett não atendeu à porta. Tela bateu com mais força para o caso dela estar dormindo. Silêncio. Tela sacudiu a maçaneta da porta, talvez esperando conseguir assustar a irmã para que despertasse, mas nada aconteceu. Ou ela estava presa nos sonhos de um sono profundo, ou Scarlett ainda não estava ali. Mas deveria estar. Era o meio da noite. E Scarlett não estava participando do jogo. Scarlett já devia estar de volta de qualquer lugar onde houvesse ido a essa hora. Tela atravessou o corredor até chegar perto de uma jovem criada com o rosto cheio de sardas, que ou estava bisbilhotando Tela sem a menor vergonha, ou estava reacendendo uma vela muito teimosa. Como posso ajudá-la? Disse a jovem, parando com sua tarefa antes que Tela pudesse limpar a garganta. Definitivamente, uma bisbilhoteira, e muito mais audaciosa que a maioria das criadas arredias que Tela encontrara. A criada se inclinou para chegar mais perto. Tela recuou, mas a jovem sardenta não estava prestando atenção aos restos de sangue ressecado que manchavam seu pescoço. Se está procurando por aquele belo ator com tatuagens, posso lhe dizer quando ele voltar. Ele não saiu com os outros. Os olhos ansiosos da criada se iluminaram de uma maneira com a qual Tela infelizmente já estava familiarizada. Lamento, disse Tela. Não sei de quem você está falando. Não se preocupe. A jovem conteve uma risada estridente. Eu sei que você é noiva de outro. Não vou contar a ninguém que está à procura deste. O que significava que ela provavelmente contaria a todo mundo, mas Tela tinha preocupações maiores naquele momento. Na verdade, estou procurando pela minha irmã. Ela apontou para a porta do quarto. Ela se chama Scarlett, é mais ou menos alta, com cabelos castanhos volumosos e... Sei quem ela é, interrompeu a jovem. Não a vejo desde ontem. Um pouco da cor fugiu das faces da criada conforme ela baixou a voz até estar sussurrando. Eu a ouvi pedir informações a alguém sobre como chegar ao castelo Idlewild, e ela não retornou mais. O castelo Idlewild era o castelo de Jax. Tela não conseguia pensar em uma única boa razão para que a irmã fosse até lá. É claro, tenho certeza de que nada horrível aconteceu à sua irmã, emendou a criada sardenta apressadamente, como se lembrasse subitamente com quem estava falando. Não acredito em todas as histórias que contam sobre o herdeiro. Sei muito bem o quanto as pessoas gostam de falar. E o que as pessoas dizem? Perguntou Tela. Que ele assassinou a última noiva, mas também dizem que ele é muito bonito, acrescentou ela como se isso pudesse compensar um assassinato. Muitas das outras criadas dizem que ainda assim se casariam com ele. Tela queria dizer que elas eram umas tolas. Queria afastar os cabelos e assustar a garota com o sangue que ainda lhe manchava as orelhas e o pescoço, mas Scarlett estava desaparecida. Em vez de assustar as criadas, Tela precisava usar o que lhe restava de energia para encontrar a irmã. Ela jogou uma moeda para a jovem sardenta,
Mas até mesmo esse ato simples pareceu mais fraco do que deveria. A moeda mal chegou a girar no ar. Quando Tela chegou à casa das carruagens, os sinos dobravam para indicar as 3 horas da manhã. O tempo estava se movendo rápido demais, e ela estava se movendo devagar demais. Sua carruagem flutuante também parecia estar demorando mais do que o necessário, deslizando arrastadamente pelo céu estrelado. As constelações azul de lenda ainda estavam por toda parte, exceto sobre o castelo Idlewild, como um aviso para que ela não fosse até lá. Na noite do baile predestinado, o castelo parecia algo roubado das fantasias de uma garotinha. Depois que Tela saiu da carruagem e alcançou a fortaleza de pedras, perguntou-se se o exterior reluzente de arenito branco havia sido uma mentira, uma ilusão criada por lenda. Nessa noite, as pedras pareciam tão escuras quanto os segredos guardados, iluminadas por tochas vermelho-alaranjadas débeis que pareciam estar perdendo a batalha contra a noite. Ela parou para recobrar o fôlego na beirada da ponte, grata por haver trazido as luvas de Dante consigo. Não que tivesse visto qualquer ameaça. Na verdade, se havia algo que lhe chamava a atenção, era o fato do castelo estar tranquilo demais. Além do vento que embaraçava seu cabelo e agitava as camadas das saias indóceis de topázio, todo o resto estava calcado no silêncio. O tipo de silêncio normalmente reservado para tumbas, ruínas amaldiçoadas e outros lugares abandonados por aqueles que vivem. Tela reprimiu um calafrio, mas conseguiu transformá-lo num arrepio. Não tinha medo do perigo, embora preferisse que ele surgisse na forma de rapazes arrogantes. Pela segunda vez naquela noite, apanhou-se desejando que Dante a houvesse seguido. Não que precisasse dele. Talvez Telo quisesse ali, pelo menos um pouco. Deu um passo pesado para a frente e sentiu uma apunhalada desconfortável de uma vitória baça por ele haver finalmente decidido deixá-la em paz. Sabia que ele só estava a seguindo como parte do seu personagem, e mesmo que seu interesse fosse real, ela não tinha dúvidas de que ele acabaria desistindo dela mais cedo ou mais tarde. Todo mundo desistia dela, exceto Scarlett, que não conseguia parar de se importar com Tela. Tela supunha que essa era outra coisa que as irmãs tinham em comum, nunca saber quando se afastar. Talvez, se Tela tivesse uma noção melhor de quando abandonar o interesse destinado ao fracasso, teria dado meia volta naquele momento ou teria se questionado se a criada sardenta realmente lhe contara a verdade quando dissera que Scarlett não retornou do castelo, um castelo que agora parecia estar mais vazio que os olhos de uma boneca quebrada. A ponte que levava até seu interior era ainda mais estreita do que Tela se lembrava, e mais alta também, erguendo-se acima de águas negras que não estavam tão tranquilas quanto na primeira noite em que ela visitara o lugar. Mas Tela se lembrava do que Dante dissera e se recusou a pensar na morte dessa vez, decidida a não lhe dar mais poder. Seus passos estavam mais vacilantes do que o habitual, e a sua respiração estava mais para o lado ofegante, mas ela não ia cair, nem saltar, nem fazer qualquer outra coisa que levasse rumo às águas traiçoeiras abaixo. Iria chegar do outro lado, bater na porta e recolher a irmã, se Scarlett estivesse ali. Tela terminou de atravessar a ponte. Pelo espaço de uma lenta batida de seu coração, jurou ter ouvido o barulho de passos fantasmagóricos, mas não havia nem um guarda ou demônio à vista. Fechando os punhos, ela concentrou a força e bateu contra as pesadas portas de ferro. Olá? Começou ela jovialmente. Nada. Há alguém aqui? Chamou ela um pouco mais incisiva. Novas batidas um pouco mais enérgicas. Sou Donatella Dragna, a noiva do herdeiro. Sua respiração ficou mais curta conforme as batidas, sem resposta, foram ficando mais agressivas. Tome cuidado ou poderá se machucar fazendo isso. Tela se virou para trás lentamente, quase esperando ver Jax ali, graciosamente mordendo uma maçã. Mas em vez disso, havia outras 3 pessoas. Capítulo 25. Elas se aproximavam de Tela como espectros, cobertos por mantos prateados finos e foscos que pareciam ter perdido o brilho havia muito tempo. Uma daquelas figuras era alta, uma era curvilínea, uma era agitada, e todas cheiravam demais a perfume velho, florido e nauseabundo. Era errado para uma noite implacável como essa. Embora não fossem práticas, suas capas dificultavam que Tela conseguisse roubar mais de um vislumbre de seus rostos. Ou eram incrivelmente serenos ou estavam cobertos por máscaras. O trio rastejou para mais perto. Apesar do frio, o suor começava a se acumular dentro das luvas de Tela conforme suas suspeitas em relação às máscaras eram confirmadas.
Os três estavam disfarçados como arcanos, a rainha morta-viva e suas aias. Tela reconheceu o tapa-olho cravejado de joias da rainha morta-viva e os lábios pintados de azul. Suas aias eram igualmente inconfundíveis. Ambas tinham os lábios fechados e costurados com fios cor de carmim. Nos baralhos do destino, suas cartas representavam poder e lealdade eterna. Mas naquele momento gélido, Tela via a aparição combinada como 3 presságios muito ruins. Ninguém usava máscaras a menos que estivessem celebrando alguma coisa ou cometendo crimes. Está um pouco cedo para usar as fantasias, disse Tela. Ninguém lhes contou que a véspera de Elantine acontece somente depois de amanhã? Ou vocês estão fingindo celebrar antecipadamente porque são feios demais para mostrar seus rostos? Ao final dessa noite, a única pessoa disforme será você, disse a rainha morta-viva impostora, a menos que nos dê o que queremos. Tela virou-se de costas e renovou as batidas agressivas na porta. Isso não vai lhe ajudar em nada, disse a rainha morta-viva. Ele não está aqui. Enquanto ela falava, as 3 figuras deslizaram mais para perto, substituindo o ar frio da noite com seu odor fétido. A arrumadeira sardenta devia ter enviado Tela em um caminho falso, de modo que aquelas 3 figuras pudessem assaltá-la e ela fora tola o suficiente para cair na armadilha. Talvez conseguisse fugir, apesar do coração fraco, mas elas bloqueavam seu caminho, impedindo-a de chegar à ponte, sua única rota clara de fuga, a menos que desejasse pular nas águas abaixo. Ela jurou ter ouvido a voz da morte, incitando-a a dar o salto, mas Tela não estava disposta a lhe dar ouvidos. O fosso escuro parecia ser profundo e plácido, mas com uma segunda olhada, Tela viu os rochedos visíveis sobre a superfície na forma de surpresas desagradáveis. Ela pegou a bolsa de moedas. Se vocês estão aqui para implorar por dinheiro porque o seu perfume fede e esses mantos cafonas estão fora de moda há muito tempo, então aqui está. Tela jogou a bolsa em uma pequena área de terra nua à sua esquerda. Como imaginava que era isso que elas queriam, ela esperava que pelo menos uma delas fosse buscá-la como um cão e lhe desse uma chance de escapar. Mas cães eram claramente criaturas mais inteligentes do que aquelas 3. Em vez de irem atrás da bolsa, cada uma delas avançou um passo na direção de Tela. O cheiro daquele perfume putrefato ganhou força, intensificando-se até o aroma de flores murchas e uma obsessão retorcida. Tela sentiu a garganta se fechar, mas elas nem perceberam. Não queremos essas suas moedas imundas, disse a rainha morta-viva. Queremos retornar à nossa glória plena. Queremos as cartas que a sua mãe roubou, as cartas que você planeja entregar à lenda para que ele possa nos destruir e tomar o que resta dos nossos poderes, outrora magníficos. Pela divina dentadura, quem quer que essas mulheres fossem estavam levando o jogo longe demais. Vocês são mais loucas que peixes envenenados. Aquele insulto bizarro pareceu atordoá-las por um momento, mas não o suficiente para Tela escapar. Ela ainda poderia ter corrido para a ponte, mas era mais provável que acabasse caindo por um dos lados do que conseguisse atravessá-la antes que elas a agarrassem. Uma lufada de vento passou velozmente, mas Tela achou que ela soava como a morte rindo. Diga-nos onde estão as cartas e nós vamos deixar cicatrizes somente em metade do seu rosto. A rainha morta-viva agitou os 2 pulsos e imediatamente suas aias removeram as mãos dos bolsos de seus mantos. Sua pele era de um branco espectral, brilhando contra a luz da lua conforme exibiam unhas grossas e negras, longas, afiadas e serrilhadas como garras. Isso não era uma parte tradicional de seus trajes. Por sorte, Tela também tinha garras. Ela pressionou as pérolas negras em suas luvas e balbuciou um obrigado silencioso para Dante quando 10 navalhas afiadas lhe saltaram dos dedos. Mas suas aias não se fizeram de rogadas. A rainha morta-viva agitou o pulso outra vez, e suas aias avançaram como marionetes assassinas, sibilando por entre os lábios cerzidos. Tela estava longe de poder contar com toda a sua força, mas reuniu o que tinha. Golpeou com as 2 mãos e chutou com uma das pernas. No início ela tentou assustar em vez de lutar. Alguns instantes mais tarde ficou claro que a rainha morta-viva não estava mentindo sobre querer mutilar o rosto de Tela. Suas aias tentavam acertar os olhos e as bochechas de Tela, unhando e arranhando até que tudo irrompeu em explosões dolorosas do caos. Tela cortou mais selvagemente com suas garras, arranhando o braço de uma das aias com força suficiente para arrancar sangue. Somente fumaça saiu pelo ferimento da aia.
Tela recuou a passos cambaleantes conforme a aia desapareceu bem diante de seus olhos. Ao diabo! Alguns segundos depois, a aia estava de volta, com os contornos borrados como se fosse um pouco menos corpórea do que antes, mas certamente não era um fantasma. Fantasmas não deviam poder arranhar e ferir. Agora, lutando para conseguir respirar, Tela continuou golpeando e esperneando. O que são vocês? Fico decepcionada por você ter que perguntar. A rainha morta-viva fechou o punho. Um segundo depois, uma das aias socou a barriga de Tela com uma força capaz de deixar hematomas. As costas de Tela bateram no chão duro e o ar escapou dos seus pulmões com um ímpeto doloroso. Crack! Uma sandália encontrou seu pulso e pisou nele com uma força implacável. Tela gritou. Seus ossos se estilhaçaram. Seu coração batia arrastadamente e a sua cabeça girava. Mesmo com as costas pressionadas contra o chão, ela continuou golpeando com a outra mão, ainda mais forte do que antes. Arranhou, unhou e fustigou. Toda vez que conseguia ferir uma aia, a mulher desaparecia magicamente, apenas para reaparecer segundos depois. Tela queria negar aquilo. Já tivera uma quantidade suficiente de experiências capaz de alterar uma vida em um só dia. Mas claramente não eram atrizes nem participantes que haviam levado o jogo longe demais. Eram arcanos de verdade. Não sangravam porque não eram humanas. Os joelhos de Tela poderiam ter cedido se já não estivesse deitada no chão. Como todos aqueles arcanos podiam estar se libertando. Jax devia tê-la alertado de que haveria mais deles à solta, com ideias de assassinato em mente. Por que você simplesmente não cede? A voz da morte se retorceu para invadir os pensamentos de Tela. Nunca! Tela disse por entre os dentes. O que foi isso? Perguntou a rainha morta-viva. As cartas que você quer nunca serão suas, gemeu Tela. Quando eu as der para a lenda, ele vai fazer todos vocês sumirem para sempre. Suas aias sibilaram outra vez, aumentando a ferocidade do ataque, mas por um momento Tela não sentiu dor alguma conforme percebeu a verdade por trás do que acabara de dizer. O baralho do destino de sua mãe não era meramente o objeto que havia aprisionado os arcanos. De acordo com a rainha morta-viva, o baralho de sua mãe também era o objeto capaz de destruir os arcanos. O mundo de Tela era um borrão de dor. Mas o que ela precisava fazer ficou subitamente claro. Para vencer o Caraval, Tela precisava apenas encontrar o baralho do destino de sua mãe. Esse era o objeto que Lenda queria. Qualquer que fosse a vitória que aquele pensamento lhe trouxe, ela teve vida curta. Você não vai nos ajudar. Nós vamos usá-la para mostrar aos outros o que acontece com aqueles que afrontam os arcanos, disse a rainha morta-viva. Não me admira que uma bruxa a tenha colocado dentro de uma carta. Eu prenderia você, só para fazê-la calar essa boca, disse Tela com a voz arrastada. Seu corpo inteiro estava gritando. Ela ainda estava no chão, mas até esse momento suas garras impediam que as aias conseguissem agarrá-la e subjugá-la. Tudo o que precisava fazer era continuar lutando por tempo suficiente para que alguma outra pessoa visse. Por que Dante não a seguira dessa vez? Ou talvez ele tivesse seguido, mas ainda não havia chegado. Se ele aparecesse, Tela seria mais gentil dessa vez. Redemoinhos negros giraram em seu campo de visão. Tela golpeou com mais força, cortando a panturrilha de alguém, mas novamente isso só fez a aia desaparecer por um momento breve. Acabem com ela, disse a rainha. Estamos ficando sem tempo. A sandália pisou com mais força contra o pulso despedaçado de Tela, pulverizando seus ossos até transformá-los em poeira, e fazendo-a desejar chorar lágrimas de pura dor conforme as duas aias se curvaram sobre ela, baixando as garras até perto do seu rosto. Sabia que elas planejavam desfigurá-la, mas agora parecia que a queriam morta. Tela parou de golpear com o braço que não estava machucado por um momento precioso e então, chorando por entre a dor, ergueu os dois braços e enfiou as garras profundamente no tornozelo das duas. As aias gritaram e se transformaram em fumaça. Um instante ofegante foi tudo que Tela precisou antes que elas reaparecessem. Com o braço que não estava ferido, ela se levantou do chão rochoso com um empurrão, resfolegando a cada vez que respirava, e se jogou por sobre a beirada do penhasco. Ela sentiu que aquilo foi um erro no instante em que bateu na água. Não caiu sobre os rochedos, mas estava frio demais. Seu pulso estava quebrado demais. Seu coração estava fraco demais. Seu vestido era desajeitado demais.
mas ela lutava com o demônio tentando escapar do inferno para chegar aos céus. Ignorou coisas que a sugavam nos calcanhares e qualquer coisa que se esfregasse contra seus pés, agora descalços. Tela não escapou do seu pai, de um trio de arcanos e de todas as outras tribulações em sua vida para permitir que um pouco de água fria e um punho quebrado a matassem. A morte teria de se esforçar mais se quisesse tomá-la de volta, e Tela não estava disposta a deixá-la fazer isso. Se perecesse ali, também não haveria ninguém para cuidar de Scarlett, mas se certificar de que a irmã tinha todas as aventuras apropriadas e beijasse mais rapazes do que apenas Julian. Scarlett merecia todos os beijos. Talvez Tela quisesse mais beijos também, beijos que não terminassem em morte. Tela não deixou que a água a levasse até a beirada lameada. Arrancou-se furiosamente da água em um emaranhado de cachos úmidos, saias e hematomas, o peito arfante, a pele azulada tremendo, mas ainda estava em pé, respirando e vivendo. Infelizmente, não estava fazendo nada daquelas coisas sozinha. A rainha morta-viva e suas aias do horror estavam à espera. Tela disse a si mesma que conseguiria deixá-las para trás. Porém, mal foi capaz de dar um passo trôpego para frente conforme elas se aproximavam. Os braços e as pernas de Tela pareciam líquidos, tremendo por causa da dor, da exaustão e pelo horror da situação. Os pulmões quase não conseguiam engolir o ar úmido. Um sopro de vento poderia derrubá-la. Se ela fosse Scarlett, alguém já teria vindo ao seu socorro a essa altura. Julian provavelmente teria chegado voando em um balão de ar quente e em seguida feito brotar asas para levantar voo e levá-la para longe. Infelizmente, Tela não era o tipo de garota que as pessoas salvavam. Era aquela que as pessoas deixavam para trás. Mas também era o tipo de garota que as pessoas subestimavam. Lembrou a si mesma que era filha de 2 criminosos perigosos. Apostara uma vez sua vida no amor da irmã. Beijara o príncipe de copas e continuava viva. Esses arcanos não a matariam essa noite. Todo arcano tinha uma fraqueza. A fraqueza de Jax era o seu verdadeiro amor. Aquele que podia fazer seu coração bater novamente. As aias eram meramente fantoches da rainha morta-viva, que tinha o poder aterrador de controlar aqueles que lhe juraram obediência. Para derrotar as aias, Tela precisava derrotar a rainha. A rainha mencionara que elas estavam ficando sem tempo, e pela maneira como suas aias se transformavam em fumaça cada vez que Tela feria uma delas, ela se perguntou se talvez elas ainda estariam ligadas às cartas do baralho de sua mãe. Se esses arcanos não fossem tão livres quanto Jax, talvez, se Tela atacasse a rainha, todas as 3 retornariam à sua prisão de papel. Felizmente, Tela conhecia a fraqueza da rainha morta-viva. Dizia-se que ela havia dado um olho em troca de seus terríveis poderes. Tudo que ela precisava fazer era apunhalar o tapa-olho cravejado de joias da rainha morta-viva, e se estivesse certa, Tela viveria para ver mais uma noite. Se realmente é um arcano tão poderoso, venha lutar comigo você mesma. Tela brandiu as navalhas que restavam de suas luvas. Restavam somente 4. A rainha morta-viva inclinou a cabeça para o lado, sem se deixar abalar. Outra navalha caiu, restando 3, e foi então que Tela cedeu. Talvez conseguissem continuar em pé, mas foi golpeada com uma quantidade suficiente de vezes em sua vida para saber quando era melhor fugir. Ela caiu de joelhos e em seguida tombou na água, um monte disforme de roupas encharcadas e fracasso. A água mal cheirosa batia contra o rosto de Tela quando uma delas se aproximava. Os olhos de Tela ainda estavam fechados. Não podia se arriscar a abri-los, ainda não. Tudo o que podia fazer era esperar que a figura que estivesse se aproximando fosse a rainha morta-viva, finalmente disposta a sujar as mãos. Tela sentiu um par de mãos geladas revirando a água suja em busca dela, longas, ansiosas, invasivas, procurando por sua pulsação. Lentamente, Tela reabriu um olho, e conforme o contorno da garganta estreita de sua agressora brilhou palidamente contra a escuridão, era a rainha morta-viva. Havia erguido a máscara. Tela conseguiu vislumbrar um rosto bonito marcado por uma expressão cruel. Tela aspirou o máximo de ar que ousou. Suas veias estavam tremendo, os dedos também. Mesmo com toda aquela fachada de bravura, Tela nunca teria feito algo assim antes. A Tela, que nunca morrera, poderia ter desistido de tudo e enfrentado a morte. Mas aquela garota havia morrido, literalmente. Tela atacou com os 2 olhos abertos. O grito que veio a seguir foi horripilante, suplantando o eco de sua queda quando Tela voltou a cair nas águas rasas. Humana imunda!
gemeu a rainha morta-viva segurando o tapa-olho arruinado, com sangue negro escorrendo pelo rosto. O que você fez? Eu deveria ter lhe avisado. Causo bem mais problemas do que valho. Tela novamente braniu o que restava das suas garras, bem no momento em que a rainha morta-viva e suas aias se transformaram em fumaça e desapareceram. Dessa vez, elas não voltaram a aparecer. Ela havia conseguido. Lágrimas embaçavam o canto dos olhos de Tela. Não tinha certeza se já estava chorando pela dor que o pulso destroçado lhe causava ou pela vitória miserável. Tela podia ter vencido, mas foram raras as ocasiões em que se sentiu mais destruída. Jamais se ferira com a mesma gravidade antes e conseguira sobreviver ao martírio. Seus músculos pareciam com cordas arrebentadas, e sentia que tinha mais hematomas do que pele. Seus olhos se esforçavam contra a noite, com lágrimas exaustas escorrendo pelas faces. O caminho até a casa das carruagens era escuro e desgraçadamente distante. Ela julgou que o lugar havia se afastado dela durante a luta. Scarlett claramente jamais viera ao castelo Idlewild. Se tivesse sorte, ela agora estaria de volta ao palácio e poderia juntar os pedaços de Tela. Tudo o que Tela precisava fazer era chegar até lá. Mesmo assim, as pernas de Tela tinham outras ideias. Seus joelhos afundaram novamente na água, que não estava tão gélida quanto ela se lembrava, e a lama era surpreendentemente macia. Só iria fechar os olhos por um momento. Iria descansar até conseguir reunir forças para se levantar outra vez ou rastejar de volta à casa das carruagens. A água que batia em seu corpo era surpreendentemente relaxante, entorpecendo seu pulso ferido e lavando todo o sangue e o fedor conforme ela afundava cada vez mais na... Passos calçados em botas pesadas. Donatella? A voz lhe soava frustrantemente familiar, mas sua cabeça estava tão convoluta que ela não sabia dizer se era a voz de Dante ou de Jax. Era incisiva como a de Jax, mas autoritária e ressoante como a de Dante. Precisava abrir os olhos, mas isso lhe exigia muitos movimentos. Se não fosse Dante, ela só iria querer dormir, dormir. Donatella! A voz soava mais próxima, mais urgente dessa vez, e agora se juntava a duas mãos exigentes. Elas a tiraram da água, envolvendo-a com um aroma de tinta e corações partidos. Dante. Tela poderia ter chorado o nome dele, mas tudo lhe doía demais. Poderia ter tentado enfiar a cabeça de volta na água, e mesmo assim aquele desgraçado se recusava a deixá-la fazer qualquer coisa. Ele aconchegou contra seu peito a cabeça ensopada de Tela. Consegue abrir os olhos para mim? Talvez eu queira dormir aqui, balbuciou Tela. Aposto que é mais seguro do que nos seus braços. O que há de tão perigoso nos braços? Murmurou ele. Para mim, tudo. Tela abriu lentamente uma das pálpebras. Veios de névoa como aquele que surge no início das manhãs coroavam a cabeça morena de Dante como uma auréola macabra. Quanto tempo ela ficou deitada ali? E por que ele se parecia com um anjo vingador? Seus olhos estavam negros, seu queixo era uma cadeia de linhas fortes e a sua boca se inclinava para formar uma espécie de sorriso torto. Esse não era o mesmo rapaz cujos olhos cintilaram quando lhe disse que ela sempre deveria vestir roupas feitas de flores. Parecia suficientemente feroz para lutar contra o sol nascente, e mesmo assim, Tela jurou que seu olhar brutal ficou embaçado quando ele olhou para o seu punho e rosto. — Quem fez isso com você? Perguntou ele. A rainha morta-viva e suas aias. Estou começando a acreditar? A fala de Tela começou a ficar mais arrastada. Que isso pode não ser somente um jogo. Seus olhos se fecharam outra vez. Não se atreva a dormir. Dante a arrancou completamente da água. Pinga, pinga, pinga. Ela soava como um pano molhado e sentia-se ainda pior. Dante a puxou para mais perto de si. Não havia nada nele que fosse suave. Tinha a sensação de que aquele peito era um bloco de mármore, e mesmo assim ela podia fechar os olhos, se aconchegar contra ele e dormir para sempre. Não faça isso, ralhou ele. Nem pense em desistir bem diante de mim. Você precisa ficar consciente até que eu a leve a algum lugar seguro. E onde é isso? Tela entreabriu os olhos doloridos, a cabeça balançando e batendo contra o corpo dele a cada passo que Dante dava para longe do caminho principal, quando ele começara a andar. Eles não estavam voltando ao castelo Idlewild, mas não parecia que estavam indo em direção à casa das carruagens também. Ela se perguntou, delirante, se estaria visualizando o próprio futuro, porque parecia que estavam em alguma espécie de cemitério.
Tudo que Tela conseguia ver eram contornos granulosos de lápides cobertas de musgos e encimadas por querubins que se esfarelavam, ou ladeados por estátuas chorosas cobertas por véus. As árvores acima pareciam estar chorando também, fazendo chover gravetos quebradiços que estalavam sobre as botas de Dante. Você decidiu que já é hora de me enterrar? Perguntou ela. Você não vai morrer. Vamos encontrar um lugar onde você possa se curar. Dante desceu por um lance de degraus de pedra envelhecidos flanqueados por uma escultura gigantesca de homens alados cobertos por mantos, todos segurando um caixão acima das próprias cabeças. Tela poderia ter bufado uma risada. Parecia que, a qualquer lugar que fosse, a morte e a perdição estavam determinadas a segui-la. Menti para você naquela loja de vestidos, disse Tela. Você tinha razão em relação a Jax. Ela forçou os olhos a se abrirem novamente. Sua cabeça estava girando. O mundo estava girando. Só o que ela queria era que o mundo parasse. Que tudo parasse. Eu não devia ter beijado Jax, murmurou ela. Nem sei por que o beijei. Eu nem me importava se ele me enxotaria do palácio por mentir. Acho que eu queria deixar você com ciúme. Deu certo, disse Dante rispidamente. Tela talvez sorrisse se tudo não doesse tanto. Dante a segurou junto a si e alisou uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto de Tela, afastando-a. Em seguida, seus dedos retornaram contornando graciosamente a curva de sua boca enquanto ele dizia: Eu nunca quis ser outra pessoa até aquele momento em que o vi beijando você na pista de dança. Você devia ter me tirado para dançar antes. É o que farei da próxima vez. Seus lábios deram um beijo ligeiro na testa de Tela. Não desista bem nos meus braços, Dona Tela. Se ficar comigo o bastante para que eu a leve a um lugar seguro e quente, então prometo que não vou me afastar de você como fiz naquela noite. Juntos, nós vamos dar um jeito nisso tudo. Os traços duros deixaram o rosto de Dante, e por um momento ele pareceu traiçoeiramente jovem. Seus olhos escuros estavam mais abertos do que o habitual, contornados por fragmentos da luz das estrelas que a faziam querer fitá-los fixamente para sempre. Seus cabelos caíam com fios de tinta perdida em todas as direções, enquanto sua boca perigosa continuava entreaberta, parecendo vulneravelmente próxima de deixar escapar algum segredo maldoso. Você é o mentiroso mais bonito que já vi. Ela tentou balbuciar mais, mas sua boca não queria se mover. Seus músculos estavam muito cansados. Dante a segurou perigosamente perto de si, quando alcançou o mausoléu e abriu o portão. Tela disse a si mesma que iria fechar os olhos apenas por um momento. Dante estava murmurando alguma outra coisa e ela queria ouvir. Parecia algo que devia ser importante. Mas subitamente o ar ficou bem mais morno aqui, e ela não queria saber qual seria a sensação de dormir em volta nos braços dele? Fim da quarta parte do livro Lendário. Até o próximo vídeo.